É só começar a falar que esquenta, e aí o nervosismo passa. Bom, eu vou dizer para vocês... Peraí, deixa eu trocar vocês de tela. Eu botei vocês nesse monitor, e eu vou ficar olhando para o lado. Eu acho meio pai eu ficar olhando para o lado. Então, vou botar vocês no monitor que está a câmera. Voltou? Uhum. Só para ficar mais nervoso, né? Bom, voltou todos de frente, acho que está mais legal. O que eu pensei quando eu fui montar essa apresentação? Eu pensei assim, gente, no dia que eu conheci ChatGPT, quando aquele treco lançou, o que eu queria que alguém tivesse me explicado para tudo que eu fiz, do dia que esse treco foi pro ar até hoje, eu ter produzido muito mais. Então, eu guiei a minha apresentação mais ou menos nesse sentido, tá? Deixa eu começar a compartilhar a tela com vocês aqui. Compartilhar primeiro só o Notion. Me diz quando vocês estiverem vendo aí. Pronto. Então vamos lá, falar um pouquinho de mim só para introduzir o assunto. Eu sou Ian Galino, até escrevi meu nome errado, meu nome tem 2 L's. Hoje no GRAN sou coordenador da Squad de Automação e IA. Estou aqui desde o mês passado, dia 10 eu voltei para o GRAN. E eu já trabalhei no GRAN antes. Eu trabalhei no GRAN antes com a equipe do ATP, quando a gente estava fazendo a implementação do TOTS. Hoje a equipe que está com o Joilson ali, com o Léo Pacheco. Eu iniciei esse trabalho lá atrás, passei um tempo fora do GRAN e acabei voltando para o GRAN agora. Feliz e contente de estar aqui com vocês mais uma vez. Vou fazer uma primeira pergunta, deixar aberto aí no chat para vocês. E a pergunta é uma pergunta um pouquinho... Vários tipos de resposta que eu posso ter. Mas a pergunta é: quantos de vocês sabem diferenciar uma solução de IA de uma solução que não tem IA? Uma pergunta um pouquinho capciosa. Vamos ver o que vem aí no chat. Ó, o Eric já botou um para baixo. Edson, Giovana, próprio Matt, Simone, Luar, Laura. Então, entendendo um pouco dessa dificuldade que a gente tem como leigo, porque eu falo assim, eu como desenvolvedor de software por quase 20 anos, várias vezes eu pego uma solução, não tenho a menor ideia que aquilo é IA. Não é uma coisa, às vezes, óbvia, nem para quem é da área. Então, imagina para quem está fora da área. Quem está fora deve ser, assim, mágico, né? Você imagina uma coisa de... Tira a cartola e puxa um coelho branco de dentro. Então, nesse sentido, eu quis fazer uma explicação para vocês. Aguenta aí. Não vai ser uma explicação tão técnica quanto ela poderia, porque IA é uma das coisas que tem, assim, níveis e níveis e níveis de matemática e ciência ali dentro, então daria para a gente passar horas falando sobre isso. Eu não quero entrar, então eu vou arranhar a casquinha do ovo por fora, assim, para a gente ter uma noção, mas eu peguei um artigo para apresentar para vocês que ele me marcou muito. Tanto que, assim, eu vi esse artigo muito antes do ChatGPT existir, e eu lembro dele até hoje, porque ele conseguiu criar uma imagem mental para mim do como a IA funciona. Independente de terem explicado os mínimos detalhes, os detalhes ali não importam. Se você entender como a coisa foi feita, você vai levar essa imagem para o resto da sua vida, tá? O artigo chama Redes Neurais no Vidro, sem a necessidade de energia elétrica, para fazer reconhecimento de números. Aí eu fiquei, meu Deus, sem energia elétrica. Na hora eu já cliquei no link, falei, cara, sem energia elétrica e sem energia elétrica, o negócio já é revolucionário, né? E aí a teoria dos caras era basicamente o seguinte: eles pegaram um cubo de vidro, colocaram um banco de dados, esse MNIST que está ali no link, é um banco de dados que tem letras e números escritos à mão, e assim,
milhares e milhares e milhares e milhares de tipos diferentes de cada letra e de cada número. Então eles falaram, bom, vamos focar só nos números. Aí selecionaram de 0 a 9, pegaram cada uma desses números escritos à mão, colocaram do lado de cá do vidro e ligaram um laser muito forte para meio que queimar no vidro aquela informação que estava do lado de lá. Então, vamos, por exemplo, pegaram o 0, colocaram o 0 do lado de cá, queimaram o vidro, tiraram, botaram um, queimaram o vidro, 2, 3, foram fazendo até o 9 e começaram a repetir. E ficaram fazendo isso muitas vezes. Chegou um certo momento onde a imagem do vidro, aqui é a explicação muito técnica, mas é mais ou menos o que vocês estão vendo, ele está tentando traduzir do vidro para matemática, eu não vou entrar nessa não, mas eu queria que vocês vissem essa imagem aqui. Depois de um tempo, quando ele coloca o 2, seja de um tipo de 2 ou do outro tipo de 2, a área do vidro que mais acende, eles foram lá e marcaram ela como 2. Então, esse pontilhadozinho branco que está aqui é a área que mais acende quando tem uma imagem de 2 do lado de lá do vidro e uma luz normal projetando ali dentro. Então, esse meio aqui, de certa forma, é uma representação visual do que seria o aglomerado de todas as imagens que eles usaram para treinar esse cubo de vidro para reconhecer números escritos à mão. Então, assim, estou falando quase metaforicamente, mas não é metaforicamente, porque eles fizeram isso de fato, acontece. Esse pedacinho de vidro reconhece letras escritas à mão, de só você botar... Se você pegar aquele cubo e você mesmo desenhar uma letra e jogar uma luz em cima, a parte que acender atrás vai ser a parte correspondente àquela letra, ou aquele número, né? Isso era só com número. Ignora se eu ficar confundindo letra e número, mas acho que vocês estão pegando aí o jeitão do raciocínio. E aí aqui eles mostram, por exemplo, na primeira vez que eles botaram o número 8, e aqui é onde eles esperavam que o 8 aparecesse. Não está tão aceso. Na interação 1, e aí eles estão medindo que a acurácia é de 10%. Então, assim, 10% das vezes que eles colocam o 8 ali, aquela parte que deveria ser o 8 acende mais que as outras. Na iteração 33, ela já acende mais. Mas vocês veem que ela acende muito com 3, com 5 e com 6. Obviamente são números que a gente escreve muito parecidos com o 8, se você imaginar na sua cabeça, né? Na iteração 66, ela já acende mais que o 6 e ela já acende mais que o 3. Então a acurácia dela já está em 77,3%. Então aqui eu falei vários numerozinhos que quem mexe com IA no dia a dia acaba utilizando. Acurácia, iteração, treinar modelo, são palavras que a gente usa no nosso dia a dia, mas que aqui a gente tem uma representação visual. E se vocês compararem esse miolão aqui do que está acontecendo, vocês vão ver que algumas áreas acendem mais depois de algumas iterações e outras apagam. Então, isso também é uma coisa que a gente vê no software e isso também é uma coisa que a gente vê dentro do nosso processo neuronal mesmo. A gente vê neurônios fortalecendo, onde a gente usa muito, e a gente vê neurônios se desconectando, onde a gente não usa tanto. Então, isso é um processo, acho que até por isso que eles deram o nome de redes neurais para algumas das soluções de IA que a gente usa bastante. Aqui tem um vídeo, não sei se o áudio vai estar passando, mas o áudio está falando inglês, não precisa. Mas só para vocês verem, ele está desenhando a letra, o 3 está aceso. Aí agora, ó, ele vai terminar o 3 e vai puxar para cima. Aí o 8 passa a acender mais, né? Então, conforme você vai fazendo, ela vai respondendo, né? Aqui no fim, ele está mostrando exatamente como seria. Você tem a letra em cima, o número em cima, você tem o cubo que foi treinado no meio, e você tem aqui embaixo a placa de resposta. Qual é a área que acende mais? A que acender mais é o que foi desenhado ou escrito lá em cima, né? Essa daqui é uma representação para não ficar, para a gente não ignorar o que a gente faz no software.
o software ele não é tão analógico assim. O software ele precisa quebrar a imagem em vários pedacinhos para analisar. Eu não vou entrar muito nisso aqui. Fica com a imagem do analógico, que é esse cubinho de vidro, que eu acho que já ajuda vocês a entender vários conceitos mega complexos de IA, que a gente não precisa assim entender na minúcia. Entende como ele funciona no geral, tá? Pronto. Acho que aqui a gente tem uma imagem na cabeça de vocês do como que a IA funcionaria. Aí agora a gente tem o truque, né? E aí a pergunta: o que que acontece se em vez de uma letra ou um número, eu pegar aquele cubo de vidro e desenhar uma cruz nele? Ninguém sabe. Vamos testar. Então, aqui eu vou colar o link para vocês. A gente tem uma plataforma. Aí é no software, tá? Mas vamos ter a licença poética. Todo mundo pode clicar nesse link e brincar com essa ferramenta, onde ele vai classificar letras e números que vocês escreverem à mão aí. Então, vocês cliquem, entrem no site, desenhem uma cruz, faz o teste que eu estou pedindo, né? E pede para ele predizer qual que é a letra ou o número, mas a gente está fazendo de propósito algo que não é nem letra nem número, né? E ver o que ele faz aí. Responda aí o que vocês pegaram. Ó, já apareceu E, 8, K, 5, F, tá vendo? Tá aparecendo coisas bem aleatórias aí. Da mesma forma que vocês estão fazendo isso num modelo de IA em software, também iria acontecer no cubo de vidro, tá? No meu, ele falou que é um H com 97,65% de precisão. Até botei aqui a imagem embaixo. Mas no segundo caso ele falou 33,8% de precisão. E aqui é o que a gente chama de alucinou. Quando a gente fala assim, a IA está alucinando. Por quê? Porque ela tem um conjunto de resposta que ela tem que dar. Ela não inventa letra e ela não inventa número, mas ela inventa resultados em letra e número de qualquer coisa que você botou lá em cima, né? Então, nesse sentido, a gente força o resultado a ser ou letra ou número, independente do que você botar ali. E ela não tem outra opção. Então, ela vai estatisticamente achar o que está mais próximo de uma resposta e o que tiver com a probabilidade mais alta, ela vai te dizer que é a resposta. E isso acontece em todas as modelagens de IA que a gente fizer e acontece dentro do ChatGPT, acontece em qualquer modelagem que você estiver usando, não só do ChatGPT, no Gemini, no Claude, Anthropic, onde você tiver, ela vai sempre tentar botar de resposta para você o que tem a maior probabilidade, tá? Brinquem à vontade, mas eu vou seguir, tá? Bom, temos perguntas. Aqui eu cobri rapidamente um conceito que é bem abrangente, mas eu queria abrir também se vocês têm alguma pergunta em relação a isso. Tem alguma pergunta aí, Matt? Por enquanto, não. Foi só o chat aqui, foi só a questão da numeração do X, do H, tudo mais. Legal. Faz um joinha quem achou que a explicação dentro desse contexto ficou legal. Boa. Acho que estamos seguindo bem. Então, vamos lá. Hoje vai ser bem mão na massa, tá? Eu vou estar compartilhando a minha tela quando eu estiver fazendo com vocês, mas eu vou esperar que cada um de vocês possa abrir um Sheets e possa abrir um chat GPT na versão free mesmo, que a gente vai fazer juntos, tá? O ChatGPT ele tem a versão paga, e a versão paga te dá uma interface diferente dessa de conversa, de perguntas e respostas, para preparar isso que a gente está fazendo. Mas como eu quero ser democrático, quero que todo mundo acesse e faça, a gente vai usar a versão free mesmo, e aí por isso que a gente precisa dos cheats, para que a gente possa meio que preparar antes ali o nosso prompt e depois trazer para o GPT free e a gente trabalhar nele. O que eu fiz? Alguns de vocês responderam o questionário. E no questionário tinham coisas bem variadas, né? Então eu peguei o ChatGPT, peguei todas as respostas do questionário, dei uma compilada, classifiquei o que seriam ali os tópicos principais e subtópicos, pedi para ele me ajudar a entender o que seria viável da gente trabalhar junto hoje e agrupar os resultados e priorizar. E aí, com isso, eu cheguei nessa lista, tá? Então, a gente tem
um dos tópicos foi comunicação e expressão. Então, aprender a se comunicar melhor, desenvolver habilidade de comunicação não violenta, saber o momento certo de falar, melhor forma de se comunicar de forma verbal e escrita. Tem no segundo item a própria IA. É óbvio, né? Se a gente está falando sobre IA, as pessoas quererem falar sobre IA. O terceiro item era automação e eficiência. São coisas que caminham muito próximas, né? E o 5, parte de... Opa, desculpa. O 4, gestão de projetos. O 5 é desenvolvimento profissional. 6, análise de dados. 7, ferramentas tecnológicas específicas. 8, o mundo da educação com o mundo da IA, né? Como otimizar fluxos de trabalho em produção de material didático, melhorar a experiência do aluno com IA, implementar IA em soluções educacionais, etc. Muito a ver com o nosso dia a dia do GRAM. Criatividade e inovação. Então, impulsionar a criatividade usando novos métodos de IA, novas ideias utilizando IA, gamificação. E o 10 é organização e planejamento. Acho que aqui tem gestão de tempo, mas tem também ajudar a gente a ser mais produtivo, e acho que também ele engoliu aqui um pouco no contexto, mas tinha um pouco de gestão de projetos também, então acho que está tudo no 10 ali. Com isso, peraí, eu botei outros assuntos aqui, peraí. Então, a gente tá vivendo uma mudança de paradigma, porque no Google, acho que todo mundo no Google, no início, chegava e falava assim, qual é a cor do céu? Poxa, qual é a cor do céu? Obviamente ele vai te responder, mas vão ter perguntas mais complexas que o Google seja... A gente meio que foi destreinado a lidar com a linguagem natural com o Google porque ele não funcionava muito bem, né? Se você perguntasse assim, quais são as tendências em 2024 de ferramentas de IA que estão impulsionando a educação no Brasil? Cara, o Google vai bugar, porque ele vai começar a te dar respostas de sites que tem a ver com aquela pergunta, mas não vai ter nenhum site hoje lá que vai te dar a exata resposta disso que você perguntou. Então, a gente foi treinado a usar o Google meio que pensando em palavras-chave. Aí você põe lá, educação, Brasil 2024, tendências de IA. Aí ele ia começar a ranquear os sites que ele acha que tem essa resposta para você, e você tinha o trabalho de entrar um por um para achar se algum deles tem essa resposta ou não, e se não tivesse, mais um trabalho para você de compilar tudo isso em uma resposta única. Já a interação com o chat GPT, por isso que tem um chat ali no nomezinho, ele foi feito para interagir com a gente na nossa própria linguagem. Inclusive, o chat GPT, ele foi criado a partir de uma solução que nasce dentro do Google, na equipe do Google que mexia com o Google Tradutor. Vou dar um exemplo rápido para vocês. O Google Tradutor, ele tinha que diferenciar, assim, você tem uma frase que é, ô seu filho da mãe, e, nossa, como eu amo minha mãe. Gente, a palavra é a mesma, mas são frases totalmente distintas e não correlacionáveis. Então, eles tinham que definir intenção, eles tinham que definir contexto, eles tinham que definir várias outras coisas. Matematicamente, começou a se criar representações matemáticas para a mãe, em cada uma dessas frases, que fossem coisas totalmente diferentes, né? E depois que eles criaram isso no inglês, eles criaram isso no português e associaram, o mãe dessa frase ruim aqui, associa para essa outra frase aqui ruim no inglês. E dessa frase aqui no português, essa frase legal aqui no português, se associa com esse outro mãe aqui no inglês. Para que eles pudessem ter essa chave de troca entre as línguas, eles criaram essa representação matemática, não só da palavra, mas do contexto que ela está. Só que depois que eles finalizaram isso, eles falaram, nossa, que coisa legal que a gente fez, porque agora meio que o computador consegue entender se alguém está falando comigo e está me xingando, ou se está me perguntando sobre a minha mãe, né? E aí eles realmente entenderam, bom, vamos pegar isso e vamos transformar num chat. Essa foi a grande sacada da equipe do OpenAI, de falar assim, tá, mas tá horrível. Vamos botar aqui milhões e milhões e milhões e milhões de textos para treinar uma IA que vai conseguir conversar com as pessoas.
Aí eles gastaram milhões e milhões de dólares, fizeram essa primeira versão. O ChatGPT que a gente usou o primeiro era o 3, então tinha o 2, tinha o 1, ele é horrível de usar. Mas aí eles entenderam assim, bom, se o 2 está horrível, como é que eu melhoro ele? Eles começaram a contratar essas empresas de telemarketing e botavam os atendentes para responder se a pergunta que ele fez teve uma boa resposta ou uma resposta ruim. E foram utilizando essas respostas de seres humanos ali interagindo com a IA para dizer se tal resposta era boa e era ruim e retreinar o modelo. Até chegar num modelo que eles falaram assim, cara, esse modelo de IA não vai xingar ninguém, não vai dar nenhum processo para a gente, vamos botar ele público. Foi o primeiro que a gente viu e acessou, que foi o ChatGPT 3, já a versão 3, que estava acessível para nós. Então, entendendo isso, a gente pode interagir com o ChatGPT com a nossa própria linguagem, a gente pode usar o nosso próprio vocabulário. Mas, sabendo que ele vai fazer essa diferenciação entre mãe numa palavra, numa frase, e mãe numa outra frase, que ele vai pegar o contexto, que ele vai olhar várias outras coisas do que a gente escreveu, a gente tem que também dar possibilidades dele chegar a entender o que a gente está falando para ele. Então, aqui eu trouxe algumas dicas. A gente precisa colocar no nosso prompt uma certa qualidade do que a gente está falando para ele em português, para que ele entenda melhor. Então, o vocabulário que você usa é importante, né? E quão bem você estrutura o que você está falando. Aqui tem algumas dicas. Não misturar assuntos na mesma thread de perguntas e respostas. Por quê? Cada vez que você faz uma pergunta nova para ele, ele pega tudo que você já falou e manda junto. Então, se eu estava pedindo uma receita de bolo para fazer agora à tarde com a minha filha, e depois eu mudo para o assunto de, sei lá, vou ser produtivo no meu projeto do trabalho, toda vez que eu fizer uma pergunta nova sobre o projeto no trabalho, a receita de bolo vai ir no meio. Então, você está meio que gerando ruído estatisticamente para ele me dar a melhor resposta sobre aquele assunto. Então, realmente, cada conversinha que você fizer com o ChatGPT, ela precisa ser sobre um tópico único. Isso vai auxiliar que cada interação ela fique com um resultado melhor para você. Outra coisa, ele te deu umas respostas ruins, ele alucinou, como foi ali em cima no inventar que uma cruz é H, alguma coisa assim, volta na pergunta que você fez, edita ela e melhora ela para que a resposta fique boa. Dessa forma, você evita que fique ruído, né, em cima do seu assunto, não fique ali uma resposta ruim. Porque aquela resposta ruim é como se fosse alguém puxando a qualidade do texto inteiro para fora do que você está querendo. Então, se você perguntou sobre bons autores de tal assunto para eu aprender gestão de projetos, e ele falou de um autor assim que você não gosta, que você já leu o livro do cara e falou, não, esse cara é horrível, não quero esse cara. Você volta na sua pergunta e edita e fala, ó, liste autores menos o fulano, porque eu não gosto do fulano. E faz ele dar uma resposta para você sem o fulano. Senão ele vai continuar voltando com o fulano na resposta anterior e jogando aquilo tudo de novo para ser analisado quando você fizer uma próxima pergunta. Então, ter clareza de que tudo que ele está te respondendo desde a primeira interação tem a ver com o que você está buscando é muito importante. Eu vejo que pouca gente faz isso hoje. A gente vai sempre na força bruta, né? Põe mais uma pergunta, põe mais uma pergunta, põe mais uma pergunta até ele acertar, mas no fim o que você está gerando é mais ruído para que ele tente acertar. Você está mais se atrapalhando do que se ajudando, né? E outra coisa legal é a gente planejar o nosso raciocínio na interação com ele. Por isso os cheats. Se você no Sheets escreveu os prompts que você quer fazer e a sequência, você já meio que definiu um contexto bem claro para ele de onde que a sua resposta tem que estar. Então é como se a gente voltasse lá no cubinho de vidro e falasse, ó, tua resposta é de 0 a 9, cara. Não me inventa A, B, C, D, E, F, G agora não, porque eu não quero letra, eu quero número. Então, organizar mentalmente o que você vai querer da sua interação com ele e já meio que rascunhar ali
linha a linha do Sheets, o que você vai pedir na sequência. E aqui vou dar um spoiler do que eu vou falar logo na sequência. Por que várias linhas, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu fui melhorando ao longo do tempo, mas no começo eu era muito ruim. Eu não sabia interagir, eu não sabia fazer um prompt que fosse o prompt matador e de primeira eu acertasse para o ChatGPT me dar a resposta que eu queria. Eu tinha que ir meio que navegando, entendeu? Então, qual é a ideia? Vou pegar um exemplo real aqui, essa parte de gestão de projetos. Se eu chego e falo para ele assim, eu tenho um projeto que a deadline está estourada, a equipe está cansada, eu tenho um monte de coisa para entregar até semana que vem, eu preciso de uma salvação. Cara, a resposta que ele vai te dar pode ser muito boa se no material dele isso tenha sido algo recorrente. Mas se no material de treinamento dele poucas pessoas escreveram sobre esse contexto, a resposta que ele dá para você pode ser genérica. E provavelmente vai ser uma resposta bem genérica. Mas se você chegar para ele e falar assim, olha, eu sou dentro do GRAM, o meu cargo é esse, não precisa dizer o GRAM em específico, tá? Para a gente evitar de jogar dentro da IA informações sobre a nossa empresa, mas assim, eu trabalho numa empresa que é uma EdTech, eu faço gestão de um contexto onde eu tenho uma equipe com 20 pessoas, cada um dos 20 está trabalhando com um projeto diferente, a gente tem dificuldade de que todo mundo esteja alinhado com a comunicação, então a gente tem tido muitos momentos onde a gente tem que se organizar, etc. E agora a gente tem um desafio, que a gente vai ter um projeto que vão ser entregas muito rápidas, uma atrás da outra, e eu sei que a forma como a gente está se comunicando hoje ainda não está madura o suficiente para dar conta dessa nova fase que a equipe vai enfrentar. Então a equipe tem um desafio na frente. E eu preciso entender, primeiro, que autores escreveram sobre esse assunto, o que eles escreveram, me dê boas referências sobre isso, que eu quero entender quais autores que a gente vai escolher para dar o próximo passo. Aí, esse é o primeiro prompt. Ele não vai ficar alucinando ali de falar para mim como eu tenho que resolver. Ele vai ir atrás dos autores que ele acha que podem ser bons para mim. Daí, eu vou na linha do Sheets e escrevo esse primeiro prompt. Depois, entendendo que ele me deu alguns autores, eu escrevo a segunda linha. E assim por diante. Eu vou encadeando a minha interação com ele para até eu chegar, depois que umas 2 ou 3 ou 4 perguntas, eu sei que ele está quente, aí eu jogo a questão. Pronto. Agora que a gente organizou o contexto, eu tenho os autores que eu gostei, esses artigos aqui eu achei que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Vamos me ajudar a rascunhar uma forma de comunicação que a gente pode tentar com a minha equipe a partir da semana que vem? E aí ele não vai dizer para você o que você tem que fazer. Ele vai te ajudar a escrever e vai te dar pontos positivos e negativos daquilo ali para que você vá e dê aquele passo. E aí a gente chegou no ponto onde eu queria. A gente usar o chat GPT para escrever para a gente alguma coisa pode ser muito interessante quando a gente está com pressa, quando a gente tem que ler um e-mail gigante e a gente não tem tempo para isso, tá? Mas esse é o uso, o pior uso que a gente faria de uma coisa desse tipo, sabe? O exemplo que eu dou é, cara, eu vou pegar o carro para ir comprar pão na esquina. Ninguém pega o carro para comprar pão na esquina. Para comprar pão na esquina você vai a pé, você vai resolvendo outras coisas, né? Mas se você está com muita pressa, você vai de carro comprar pão na esquina, entendeu? Para que eu acho que o GPT serve? Tá? E isso eu já vi algumas pessoas falando, inclusive o Sam Altman, que é hoje o cabeça da OpenAI, ele falou, o melhor uso que a gente vai fazer desses modelos de linguagem é ajudar a gente a pensar. Então, quando eu falo para ele, não me dá a forma que a minha equipe vai trabalhar, me ajude a pensar possibilidades, me diga pontos positivos e negativos de cada uma delas que eu vou escolher, né? Aqui eu podia pegar uma paralela e passar o resto do tempo só falando com vocês sobre isso. Mas eu acho que a gente terá outras oportunidades de pegar esse assunto quando vocês já estiverem entendendo, já tiverem feito dos dois jeitos e já tiverem vivido isso dentro do GPT, entendido o poder que ele te dá quando você pede para ele te ajudar a pensar, aí a gente marca uma outra sessão e fala só disso. Mas pensem nisso. Com pressa, uso rápido. Se eu tenho tempo para me preparar, eu quero que ele me ajude a pensar. Porque eu tenho possibilidades que ele não tem e ele tem possibilidades que eu não tenho.
Próxima, vamos ver. Bom, aqui eu adiantei, né? Questão dos superpoderes. Então, aqui ele vai ajudar a buscar referências de autor, priorizar o que tem mais a ver com o meu contexto, entender, analisar e cruzar o conteúdo e criar uma linha mestra de raciocínio. Isso são formas de ele te ajudar a pensar. Cria um roteiro para a execução da tarefa. Ele não está te dizendo exatamente como, mas ele está te dizendo fases que ele acha que ele já viu estatisticamente que são boas de serem passadas. E aí o que fazer em cada passo, você como a pessoa que trabalha que vai ir atrás disso, né? Ou talvez uma coisa que eu uso muito GPT bom, eu decidi que eu vou fazer assim, mas eu tenho que medir meus resultados. Me ajuda a pensar em métricas que a gente pode trazer para avaliar se caso a gente está no caminho certo ou não. Isso também é muito poderoso no GPT. Ajudar a gente a pensar como medir o resultado do que a gente está entregando. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho dos tipos de prompt, tá? Esse uso rapidinho, a gente chama de zero shot. Então, anota esses termos depois, porque isso é uma das coisas que vocês vão conseguir usar. Gente, eu acho que eu esqueci de botar o link, né? Vou publicar aqui e vou... Não, vou publicar melhor. Publicar na web. Isso. Aí eu copio o link e vocês podem acessar. Pronto, está no chat. Vocês podem entrar aqui, copiar link, copiar texto, o que vocês quiserem. Zero Shot é isso. ChatGPT, me fala aí os livros do autor tal. Né? ChatGPT, o que é Gran Curso Online? O que é Gran Cursos? Sabe? ChatGPT, quais foram as vezes que o Brasil ganhou medalha em Olimpíada? Isso é o Zero Shot, é tipo, papum. A interação que a gente teve com o Google por anos até a gente aprender que não funcionava era exatamente essa, é o Zero Shot Prompt. O que você faz no Google também é prompt, tá, gente? Só dando um spoilerzinho. Ninguém nunca usou esse termo com a gente no Google, porque era muita coisa para ensinar para a gente naquela época. Mas o que você faz no Google também é um prompt. Você joga um prompt para um código produzir aquilo e te devolver, né? Inclusive, a gente sempre usou errado o Google, né? Sempre usou errado. A gente tem que usar a palavra-chave. O Google não era para você fazer perguntas, né? Era justamente ele fazer a similaridade, pegar as palavras-chave que você estava colocando no input para tentar te mostrar páginas que tem mais aproximação com essa busca que você está fazendo, né? Mas e essa aproximação também é estatística, né, Renato? Também é uma aproximação estatística. Estatisticamente, qual é o site que bate mais com as palavras-chave que eu botei ali atrás? Aí também ele te mostrava em primeiro lugar, a não ser que o segundo pagou mais para ficar em primeiro. Aí a gente entra na bagunça que o Google fez na internet aí por uns bons anos. Engraçado foi que a UOL e a Yahoo, né, que tinha aquelas perguntas mais normais, eles mapearam tantas perguntas que todo mundo faz, eles começaram a aparecer na frente porque ele percebeu que todo usuário fazia perguntas e não colocava palavras-chave. E aí eles começaram a aparecer lá em cima no ranking com perguntas que todo mundo fazia. E, inclusive, é a forma que eles usaram agora de tentar concorrer com o GPT. Porque quando você faz uma pergunta ali no Google, ele joga para o modelo dele e te responde. O Edge está fazendo a mesma coisa com os modelos da Microsoft. É a forma deles de tentar, não vai para o GPT, eu te dou aqui mais ou menos o que é, não sai daqui não, né? Mais ou menos essa tentativa que eles estão tentando. Mas voltando aqui para os tipos de prompt, o Zero Shot é esse que a gente está mais habituado a fazer. Ele é bom quando você quer uma resposta rápida e precisa. Tipo, eu não lembro o nome do autor tal sobre métodos educacionais, eu lembro que ele publicou alguma coisa assim, assim, assim. Cara, certeza que ele vai acertar o nome e vai te dizer ali na hora, né? Ou, sei lá, às vezes você está numa disputa com alguém que a pessoa acha que sabe um negócio, você acha que sabe também, aí fica aquele alvoroço, né? Cara, abre o ChatGPT, põe ali o que cada um acha que é e o ChatGPT vai dar a resposta para a gente. É uma forma também da gente aprender e evoluir em termos de debate, né? Eu acho que a gente, como país, precisa muito aprender a debater sem se matar, aprender a construir conhecimento em cima. O ChatGPT pode ser uma fonte muito legal da gente ter informações ao alcance da nossa mão. One Shot
por que que ele já fala one shot diferente do zero shot? O one shot você diz um exemplo. Então você fala assim, ChatGPT, eu quero planejar meu projeto, mas eu também eu utilizo esse formato aqui. Na segunda eu faço isso, na terça eu faço aquilo, na quarta eu faço aquilo. Então você faz um pedido e você entrega para ele mais ou menos o como você vem fazendo. Isso já ajuda ele a entender não só como você quer a resposta, mas ele ajuda você a entender que contexto que você está operando. Ah, pô, ele é um cara que trabalha durante a semana, ele é um cara que tem esse tipo de tarefa 2 vezes por semana, tem esse tipo de tarefa todos os dias e tal. Então, vai definindo aquela história que a gente falou do contexto, né? Quando a gente vai para o few shot, é uma diferença da quantidade de exemplos que você dá. Então, por exemplo, quando você tem uma semana de um tipo, que você repete ao longo de vários meses, mas no terceiro mês, a última semana é diferente, e você quer que ele também te ajude a estruturar aquela semaninha que é diferente, você vai fazer vários exemplos iguais e vai dizer, mas no final do trimestre eu tenho essa semana aqui que é um pouquinho diferente. Então você passou, em vez de um exemplo para ele, você passou alguns. E descreveu como que eles são diferentes um do outro. Você expandiu o contexto para o ChatGPT te responder. Tá? Vão ter exemplos já já, não se percam não. E aí, por último, a gente tem o que a gente chama de cadeia de pensamento, em inglês, o chain of thought, que é basicamente você dizer para ele todos aqueles passos que a gente colocou ali no Sheets, encadeando a nossa interação com ele, a gente colocar isso num prompt só. Para mim, esse é o estado da arte, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Não estou inibindo vocês de tentar desde primeiro fazer como Chain of Thoughts, mas eu acredito que a gente vai ter mais resultados se a gente for evoluindo passo a passo. Se você hoje usa Zero Shot, tenta começar a usar o One Shot. Se você hoje já usa o One Shot, tenta usar o Few Shot, tá? Se você já usa o Few Shot, tenta encadear 2 Few Shot no mesmo prompt, sobre uma tarefa que você faz e logo depois você faz essa outra, entendeu? Quando você estiver dominando mais como que ele interage com esse tipo de prompt, aí você pode já começar a cair direto para o Chain of Thoughts direto, e aí no seu dia a dia você vai ver que você não vai estar usando mais Zero Shot para quase nada, a não ser essas perguntinhas simples que a gente quer resposta rápida, tá? Então vamos lá, aqui é uma explicação mais extensa, eu não vou passar nela inteira, o link está aí, depois se vocês quiserem com calma analisar cada perguntinha e resposta que ele sugeriu, faça isso para você entender cada um dos tipos de prompting, mas eu quis deixar isso aqui porque às vezes a explicação que eu estou dando está num nível de perspectiva que eu acho que às vezes a pessoa precisa voltar e, putz, eu não entendi direito a diferença entre one shot e few shot, vai aqui que ele vai estar te explicando passo a passo, e ele deu exemplos daqueles contextos que a gente definiu ali, daqueles 10 contextos que a gente quer trabalhar. Então, os exemplos que ele vai trazer é isso. Eu vou do one shot, que eu acho que é o próximo passo para muita gente, que é, quando a tarefa é um pouco mais complexa, você quer orientar a IA sobre o formato do conteúdo da resposta, e ela também é útil para obter respostas num estilo específico. Ah, eu respondo e-mail assim. Ah, o meu tipo de resposta está no chat. Eu estou no chat que eu estou falando com a pessoa, não me dá 20 parágrafos. Eu não vou colar 20 parágrafos no chat para alguém. Pega esses seus 20 parágrafos, meu amigo, e transforma em uma frase de bem curtinha para eu poder passar para a pessoa que eu estou interagindo. Então, assim, nesse sentido, você precisa realmente ser explícito e pedir para ele como que ele vai te responder, tá? E aí, o few shot são vários exemplos, e vocês vão poder ler. Eu queria só falar um pouquinho mais do cadeia de pensamento, que é onde acho que todo mundo tem que ter como objetivo de chegar, que eles são problemas que requerem um raciocínio com um passo a passo, e requer que você explique para ele o que está acontecendo em cada um dos passos, tá? Então, isso é bem mais difícil da gente fazer com as IAs de grandes modelos como o ChatGPT. Por quê? Porque ele é baseado em estatística. Então, às vezes, uma palavra que você usa ali pode acontecer de, estatisticamente, ela empurrar sua resposta para o buraco, em vez de ajudar. E aí, para você saber que é aquela palavra que fez isso, vai levar muito tempo.
Por isso que eu falo, vamos com paciência sair do zero shot para o one shot, do one shot para o few shot, e depois chegar no cadeia de pensamento, para realmente você entender como que ele se comporta. E aqui eu vou pedir uma coisa, escolha um modelo e use ele. Até você dominar a prompt de cadeia de pensamento, fique só no ChatGPT, ou só no Claude, ou só no Llama, ou só no Copilot da Microsoft. Porque se você ficar mudando de um modelo para o outro, às vezes uma coisa que você já está sabendo fazer no GPT, no outro modelo não vai ficar tão bom. Entende? É meio que usar o Google e usar o Bing. Sabe? Todo mundo usou o Google tanto tempo que o Bing passou a copiar o Google, porque as pessoas estão acostumadas com aquilo. E não é por preferência não, tá, gente? É porque são modelos que foram treinados com dados diferentes. Então pode ser que você tenha um bom resultado no modelo, da forma que você está acostumado a trabalhar, e você passa para um outro modelo, seu resultado não vai tá tão bom. E se você não tiver num nível de proficiência de entender por quê, você vai ficar no mato sem cachorro. Então, enquanto você estiver aprendendo a evoluir a sua forma de fazer prompt, fica num modelo só, brinca com os outros, mas em termos de processo de aprendizagem, foca num modelo só para aprender. Isso é importante também. A parte de aplicação para uma cadeia de pensamento, ela está focada em te dar respostas mais estruturadas, tá? E também te ajuda a entender um pouco do como que a IA pensa. Poxa, eu mudei essa frase, ela mudou a resposta inteira. Aí fica uma dica para você. Poxa, então é aquela frase que estava definindo o contexto. Te dá um poder absurdo, porque aí você pode voltar lá e mudar aquela frase de novo, e mudar ela de novo. Ela é o ponto de virada estatisticamente que empurra a sua resposta para um lado e para o outro. Então, fiquem de olho quando esse tipo de coisa acontece com vocês, tá? Aqui são mais dicas para cada um dos tipos, tá? Exemplos para cada um dos tipos de prompt. E exemplos para cada um dos contextos, cada tipo de prompt para cada um dos contextos que a gente pegou nos questionários. Então, tem bastante coisa aqui. Bora, próximo passo. Agora é a hora da gente botar a mão na massa. Então, eu queria que vocês votassem ali no chat o tema que eu vou fazer aqui no vídeo para vocês hoje, tá? Então, entra no Slido, sei lá, Slido, né? Entra no Slido, vota no tema que vocês querem e abre já a sua planilha do Sheets, abre um chat GPT no Free aí ao lado, que a gente vai fazer junto. Se o tema que for mais votado não é o que você usa no seu dia a dia, fique tranquilo, porque eu botei um início de prompt de cada um deles ali na próxima página, vocês vão poder copiar e usar, não tem problema. Mas é que eu precisava focar em um assunto aqui, senão a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Deixa eu ver aqui como está a votação, que está na outra aba. Já está rodando aqui. A galera está votando. Gente, perguntas enquanto o pessoal vai votando aí? Tem alguma pergunta, Matt? Eu não vi se passou alguma coisa. Não, por aqui tá tudo ok, tá? O cérebro está explodindo ou eu estou falando coisa difícil demais, galera? Vamos lá. Ajuda aí. Para mim também tá super de boa. Legal. Ó, tá quase empatado, galera. Eu tô vendo aqui em tempo real. Acho que a gente precisa de todo mundo votando ali mesmo, senão a gente vai ficar empatado, não pode. Deixa eu botar aqui a outra tela para vocês verem. Até agora, a educação com IA tá liderando. Ixi, melhor compartilhar ali, peraí. Deixa eu compartilhar ali para vocês verem. Aqui, ó. É assim que tá. Um votinho de inteligência artificial. Tem mais, tá, gente? Ah, não, são esses daqui mesmo que eu botei. Análise de dados, gestão de projetos ficou bem ruim, bem pouquinho, criatividade e inovação 9%, 6%. A gente está empatado. Ah, educação IA passou. Mais um votinho. 22 aqui em cima, análise de dados. Ixi, empatou agora com análise de dados. Gente, está por pouco. Vamos lá. Mais um minuto a gente fecha no que tiver no top, hein?
27% educação e IA. Ó, é o tema do GRAM, eu tô preferindo. Se tiver mais um voto, a gente fecha agora. Não pode votar 2 vezes, tem que ser quem não votou. Vixe, empatou. Patou de novo. Ai, meu Deus. Ó, eu vou votar contra, tá? Eu acho que o meu voto seria o voto de Minerva aqui para desempatar. Análise de dados e IA em si são coisas que rodam muito dentro do universo da IA. A gente tem que começar a trabalhar subtópico. Acho que eventualmente a gente ia acabar caindo de volta na conversa de educação e IA. Análise de dados de educação e IA, ou inteligência artificial para educação, entendeu? Então, acho que nesse sentido a gente ia acabar voltando para o assunto de educação e IA, que é o tópico que acho que a gente pode trabalhar. Todo mundo de acordo? Ó, tem uma pergunta do Rodrigo. Ian, outros modelos guardam memória do usuário igual ao GPT? Pergunto isso, pois o GPT já me conhece, sabe como eu trabalho, já me dá respostas que fazem mais sentido. Uma boa, então, pode ser fazer login para ir atualizando a memória que a plataforma tem do usuário. A primeira, eu vou ficar te devendo, Rodrigo, porque eu também não usei outros modelos a fundo para saber. Então, por exemplo, eu não tenho a versão paga da interface da Anthropic e do Gemini, etc., para saber se eles fazem esse tipo de memória. Quando a gente trabalha como desenvolvedor de IA, todas elas nos dão essa possibilidade. Então, quando eu estou fazendo um código para o GRAM, para classificar a questão, para degravar um vídeo, para fazer esse tipo de trabalho, todas elas te dão essa possibilidade de você construir a memória ali antes para gerar o contexto que você quer. Mas eu sei que, das que eu uso, o GPT deixa você fazer isso na interface do GPT, como você mesmo falou, né? Você dizer quem você é, o que você faz, que tipo de trabalho você usa. Na interface em si, eu sei que o GPT faz, e eu já vi gente usando no Claude. Mas, inclusive, acho que o Claude ele tem até possibilidade de você ter mais de uma persona já gravada ali. Então, você ter o Rodrigo, que faz o trabalho do GRAM, que mexe com esse tipo de coisas, e o Rodrigo, que faz outro trabalho, personas distintas, as duas gravadas ali, e você escolher para qual mandar. Ó, o Renato levantou a mão. Fala aí, Renato. Assim, até para tirar um pouco do vício do GPT, eu até recomendo dar aquela gerenciada na memória dele e dar uma limpada em coisas que você simplesmente perguntou pelo contexto passado e dar uma limpada, porque até o histórico das mensagens anteriores vão influenciar na resposta que ele tiver nova. Então, todo aquele banco de memória dele que está ali tá direcionando. E aí, volta e meia, eu dou uma limpada, ou eu crio duas contas de GPT, uma pessoal e outra do trabalho, para evitar esses vícios, sabe? E tentar ter uma resposta mais direcionada, evitar, às vezes, uma resposta muito direcionada para o que eu quero, sabe? Às vezes a gente mistura contextos e isso pode influenciar a resposta ali, beleza? Enquanto o Renato estava falando, eu já fui criando aqui mais ou menos como eu imagino que esteja o Sheets de vocês, tá? Então, uma planilha que chama Meus Agentes de IA. Cada aba aqui da planilha vai ser um agente que você vai construir. Estou considerando que vocês usam o GPT Free no OpenAI, porque no pago você constrói isso lá dentro dele, tá? Então, no GPT Free, você vai guardar isso no seu Sheets, ok? Então, todo mundo nesse passo de tá com o Sheets aberto, tá com o GPT aberto, votou, beleza. Se ficar alguém para trás, pode falar ali no chat que o pessoal ajuda, tá? Bora nessa. Deixa eu voltar para a apresentação, só para a gente não se perder. Então, vamos lá. Aqui, eu criei um link do meu Don'tpad. Deixa eu copiar o link e colar aqui para vocês. Onde eu tenho, digamos assim, uma sementinha de prompt para cada um dos assuntos, tá? Vocês não precisam seguir o assunto que eu estou falando aqui. O assunto que eu estou falando aqui vai ser o 8, tá? Então, se vocês olharem exatamente o que estava escrito lá o que estava escrito não, o que eu vou colar agora lá no Sheets. Mas vocês podem entrar aqui no Don'tpad e copiar o assunto que você quiser. Se você quiser fazer de automação e ciência, copia aquilo como a sementinha de primeira parte do prompt, e tudo que eu for falando conceitualmente, a gente vai trabalhar, tá? E aqui eu acho que a gente já vai
A janela que a gente vai apresentar agora vai ser essa aqui. Então, já passei para vocês o link onde vocês vão copiar essa primeira parte. Eu vou fazer aqui agora. Então, a gente vai trabalhar com a parte de educação IA. Eu vou copiar aquela sementinha que está ali e vou colar aqui nessa primeira célula da minha planilha. Eu não tô sabendo de horário, Matt. A gente ainda tem mais uns 35 minutos aí? É até meio-dia, tá? Ah, pronto. Então temos mais uma hora. Beleza. Então vai dar para a gente estressar bastante isso aqui. Acho que eu vou até aumentar assim, né, gente? Fica melhor para vocês verem? Fica, mas aqui no Meet a gente também consegue dar o zoom, tá? Tem a opção de dar o zoom. Legal. Bom, aqui, esse primeiro prompt, a gente está bem aberto, porque vou pegar várias dicas. Vou fingir que eu sou o interpretador de prompt do GPT e já vou criticar esse prompt que está aí na tela para vocês. Então, ele fala assim, você é um especialista de educação que utiliza IA para melhorar processos educacionais. Me mostre como posso implementar IA em soluções educacionais para otimizar a produção de materiais didáticos. Super genericão. Isso aqui é um zero shot. Eu não dei exemplo nenhum. Eu não disse para ele que tipo de especialista em educação eu sou ou que ele tem que se comportar. Eu não disse para ele que processos educacionais eu estou envolvido. Eu não disse que soluções educacionais eu estou envolvido. E também não falei que materiais didáticos eu produzo. Sabe o que ele vai fazer? Vai te entregar o pãozinho francês, que é o padrão da padaria. Se você não chegar na padaria e pedir um outro tipo de pão, o pão francês que ele vai te entregar. Basicamente é o que vai acontecer aqui. Então vamos fazer na Vera. Deixa eu mudar de aba aqui. Vou abrir uma nova. Eu vou deslogar, só para eu cair no mesmo cenário que vocês, tá? Então aqui, sai fora. Fica deslogado aí. Então aqui vocês vão ver que ele caiu no modelo GPT-4o Mini, que é o padrão dele, que é provavelmente o que está todo mundo vendo aí, né? A não ser que você esteja pagando e entre na parte paga do GPT, todo mundo usa isso daqui. Então vamos colar para ele no iCru, é isso aqui que eu tenho, bora. Olha lá, ele pegou todos aqueles que eu falei que estavam genéricos e começou a dissecar. É meio que ele está te convidando a tentar, né, especializar um pouco mais. Então, por exemplo, olha, eu posso falar sobre geração de conteúdo, eu posso falar sobre recomendação de recurso, eu posso criar avaliação, eu posso analisar o sentimento do engajamento, eu posso criar ferramentas de colaboração, assistentes virtuais, simulação e jogo educativo, feedback, treinamento, integração de plataforma. Então você vê que assim, o pãozinho francês de todas as padarias do planeta, ele pegou e falou assim, ó, aqui eu tenho pão francês desses 10 tipos, qual que você quer? Eu, por fins didáticos, tá? Eu vou escolher o 6. Por quê? Ele é genérico o suficiente para a gente dar próximos passos. Então, aqui ele está falando que ele pode trazer chatbots educacionais que implementem e possam responder perguntas dos alunos sobre o conteúdo. Isso aqui é a Maia, né? Mas eu não vou focar nos alunos, não. Eu quero um chatbot educacional que ajuda a equipe do GRAM e não o aluno do GRAM, tá? Então, eu vou voltar lá, vou copiar essa respostinha, vamos trabalhar junto com ela para que ela fique... para que a gente possa dar o próximo passo com ela. Eu tô achando que ficou muito grande aqui, né, pra gente ver. Deixa eu botar essa coluna inteira para quebrar aqui. Peraí, aqui, assim. Pronto. E tira isso aqui. Pronto. Bom, então agora a gente tem 2 pedaços de texto. Um que ele já gerou para mim, outro que foi o primeiro input que eu coloquei. Eu preciso gerar uma terceira coisa, né? Então vamos lá. Eu já entendi que ele é um especialista em educação e IA. Então eu não preciso dizer que ele utiliza IA. Ele é um especialista nas duas coisas. Ponto. A frase do prompt definiu o contexto. É isso e isso junto. Tá? É isso que eu quero. Não quero as coisas isso e aquilo. Especialista naquilo. Não, você é especialista nas duas coisas, porque é o que eu não sou. Você tem que ser o que eu não sou. Então, começa daí. Eu quero melhorar processos educacionais, ficou muito genérico. Essa eu tiro. Porque pode ser que eu não queira mexer só com processos educacionais. Pode ser que eu queira expandir com processo, gestão de projeto, mas tem que estar embaixo da árvore de contexto de uma empresa de EdTech que mexe com IA também.
Então, isso aqui está dando para ele uma dica de uma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero ficar só com processos educacionais. Eu quero mexer, talvez, com gestão de projeto. Talvez eu quero mexer com gestão de equipe. Talvez eu quero mexer com interagir com a TI da empresa. Então, não é só processo educacional. Tem outros processos aqui que eu quero trabalhar também dentro desse contexto. Tira essa parte, não vai ajudar a gente, ela vai atrapalhar no caso. Lembra que eu falei disso? Manter bem limpinho o contexto. Não deixa brecha para ele inventar coisa que não é o que você quer. Então, me mostre de como posso implementar AI e soluções educacionais para otimizar a produção de materiais didáticos. Tá, eu quero, até a parte de soluções educacionais para otimizar, tá interessante, mas eu também não quero ficar só em produção de material. Então, eu quero otimizar a produtividade das equipes que produzem, das equipes pedagógicas, pode ser? Vamos botar assim. E eu ainda escrevi errado. Ah, bom lembrar. Escrever errado é um problema no GPT, viu, gente? Pelo seguinte sentido. Estatisticamente, essas duas coisas não são a mesma coisa. Ele tem vários algoritmos de correção disso, tá? Não fique preocupado que se você fizer um erro de português, ele não vai entender o que você queria ter dito. Ele é muito bom nisso. Mas, a partir do momento em que você escreve rápido, só para interagir rápido, isso pode passar a ser um problema para gerar ruído no teu contexto também, sabe? Se você escrever tudo certinho, pode ser que ele simplesmente já te dê a resposta que você deseja mais rápido até do que você escrever errado e ele ter que corrigir. Isso é sintaticamente e semanticamente, tá, gente? Não é só num nem no outro, é os dois juntos. Ele tem algoritmos para as duas coisas, então se você já fizer isso, é um algoritmo a menos que ele passa na hora de te dar a resposta. E cada algoritmo a mais que ele passa pode inserir um viés dentro daquela resposta que você não está querendo, tá? Bom, e aí eu tô ajusta ali, ó, equipes, das equipes pedagógicas, equipes. Equipes, tá vendo? Ó, esse tipo de coisa que a gente tem que pegar. Equipes pedagógicas. Legal. Aí agora a gente vai dar um exemplo para ele, né? Vou criar um contexto aqui, tá, gente? Para a gente não ficar muito abrangente, porque eu posso ter vários agentes dentro desse item 1 que a gente está discutindo, mas a gente precisa especializar num agente específico, tá? Então, vamos pegar aqui. Nossa, pior que tá. Tô com tanta coisa, janelinha aberta na minha mente, que para pegar um exemplo, acho que eu dei uma travada. Vamos tentar botar. Ian, eu gosto de fazer perguntas às vezes de volta. Não sei se é essa linha que você pega, mas às vezes dentro desse tema que você já deu de chatbot educacionais, que tipo de coisas que você esperaria dele te dar direção ou que você espera responder com a solução, fazer várias perguntas. Pronto. Mas é só uma sugestão, tá? Não tô. Mas é isso mesmo. Pergunta das equipes pedagógicas sobre o conteúdo a ser produzido. E isso eu vou jogar de volta lá, igual a sugestão do Renato. Ajudando a encontrar informações e recursos de maneira rápida e eficiente. Pronto. Aqui é mais ou menos o que eu quero, tá? Só que eu vou jogar lá de volta e eu vou botar um temperinho. E é nesse temperinho que eu acho que a gente precisa conversar. Primeiro, tem um ponto em cima e depois eu pulo para chatbots educacionais. Essas duas frases não estão correlatas. Eu preciso resolver isso antes de dar o próximo passo. Mas eu queria mostrar aqui para vocês um plugin que eu uso no meu browser, que chama Language Tools. Vocês estão vendo que tem aqui um sublinhado em vermelho e um sublinhado em roxo? Sublinhado em vermelho é um erro ortográfico, então ele vai me sugerir para acentuar pedagógicas. E aqui o roxo já é outras coisas que não são ortográficas. Ele empacota todas elas, sentido, sintaxe, coerência, várias coisas ele analisa para você, tá? Ele tem uma versão paga, mas a versão free dele já é excelente. E aí eu vou contar uma piadinha para vocês darem risada. Language Tool, eu vou escrever aqui no... Language Tool. Ou Language Tools, pode ser que tenha um S.
Quando eu saí do GRAM a primeira vez, eu fui morar fora. E eu não falava a língua, não falava espanhol. Eu fui morar na Espanha e não falava espanhol. Eu achava que falava, mas não falava. Na hora de escrever, então, eu me arrebentava, porque escrever espanhol é muito difícil. Tem acento invertido no começo, tem palavra que parece que o português você escreve tudo errado. Então, me deram essa dica, cara, instala essa ferramenta que vai resolver a sua vida. E aí eu instalei, comecei a usar. O inglês que eu tenho mais facilidade, ele corrigia meu inglês também. Só que o grande pulo do gato foi que ele começou a corrigir meu português, cara. Eu, com 40 anos de Brasil, entendi que eu tenho que aprender português ainda. E ele começou a corrigir meu português para mim. Você está escrevendo isso aqui. Tipo aqui, ó. Possam responder, você pode escrever respondam, né? Então, eu comecei a não só aprender português, como aprender que tipos de vícios no meu português eu tenho para eu prestar atenção e corrigir aquilo, né? Então, ele tem um modo aqui que eu acho muito interessante, vou até mostrar para vocês ele aqui, a carinha do Language Tools. Cadê ele? Se tá funcionando... Ah, tá aqui, ó. Vou pinar ele aqui. Então, ele abre assim, tem aqui nas configurações as línguas que você quer que ele trabalhe para você, mas o mais legal é esse modo exigente. O modo exigente dele vai olhar estilo, tonalidade, tipografias perfeitos. Ele vai ser realmente o chato que fica ali falando, velho, tu tá usando muito gerúndio. Ou não, você tá repetindo demais isso aqui, usa outra forma de dizer. Então, o modo exigente realmente ensina português para brasileiros e para portugueses, ou para inglês para americanos. Ele é bem exigente mesmo. E acho que faz digamos assim, saudável se a gente trabalha no EdTech, a gente se propor esse tipo de abertura, né? De até aprender português com 40 anos de idade. Mas eu vou falar para vocês, dessas 3 línguas que eu falei, para mim o português é a mais difícil. Porque é a que eu estou tentando aprender há mais tempo e eu sei que eu não sou bom, entendeu? Então, foca no português que, cara, as outras línguas são mais fáceis que o português. A galera deu uma risada aí. Bora nessa então. Aí, aqui em cima, na primeira frase, o que eu estou dizendo no prompt? Eu estou passando para IA um contexto de persona. Que persona que eu quero que você se comporte? Você é um especialista em educação e IA. Pronto. Especialista, em geral, não é a palavra que a gente usa, tá? Então, eu vou passar a palavra que a gente usa. Você é um agente, tá? De inteligência artificial especializado, aí volta o especialista, tá vendo? Em educação, e aí eu vou botar o nosso contexto. Educação, eu queria botar o online aqui, mas o online aqui pode também dar um viés muito reduzido perto do que a gente pode trabalhar. Mas eu vou deixar a educação. Ele já corrigiu. De inteligência, porque você pôs maiúsculo, meu amigo, ó lá. Aí, ó, vai para minúsculo, não tem motivo nenhum disso aqui ser maiúsculo. Então, e acentuou para mim, que eu não tinha colocado. Ponto. Quando eu botei ponto, defini a persona, troquei especialista por agente. Isso aqui é um truquezinho, anotem essa palavra. Em inglês e em outras línguas, a denominação técnica que tem se utilizado para esse tipo de operação é agente de IA. Então, especialista, ele pode confundir com pessoas especialistas, com outras coisas que não são essa natureza de agente de IA. Então, agente de IA, agente de inteligência artificial, é uma frasezinha chave de você usar já para direcionar ele para a tarefa que ele vai ter que fazer, tá? Aqui no Me Mostre, eu já estou indo um pouco da função que eu quero que ele cubra, tá? Antes disso, a gente pode ter várias coisas trabalhando com texto. Aqui em contexto, essa nomenclatura eu estou inventando agora, tá, gente? Isso não é nada obrigatório do GPT, nem nada, não. Mas, opa, aqui é problema do teclado mesmo, galera. Deixa eu ver se sai. Pronto, saiu. Quem já programou para a internet, mexeu com HTML, conhece isso. Mas eu estou fazendo isso não pelo prompt, eu estou fazendo isso para explicar para vocês. Aqui em contexto, eu posso botar links de conteúdo que eu quero que esteja dentro da parte de treinamento. Eu posso colar textos que explicam
a atuação desse agente. Gente, meu teclado está todo bagunçado. Deixa eu ver aqui. Eu pluguei o teclado externo para falar com vocês. Ele estava configurado pro... Pronto, agora está saindo aqui. Deixa eu acentuar o U ali. Que expliquem a atuação do agente, a atuação esperada desse agente, tá? E várias outras coisas. Várias outras coisas, tá? Mas vou citar mais umas. Eu posso definir autores que produzem conteúdo que eu espero a resposta estar alinhada a conteúdo alinhado com o tipo de resposta que eu espero e etc, tá? Aqui etc porque realmente contexto é uma coisa que você tem e quanto mais você afinar o seu agente em termos de contexto, mais qualidade nas respostas ele vai te dar. Então aqui, link de conteúdo sobre um agente de IA especializado em educação, eu não tenho. Mas a partir do momento em que eu for usando ele, eu vou vendo coisas que, putz, talvez isso aqui eu possa extrair e deixar lá no contexto do meu agente de IA. Você copia, Alt Tab, vai lá para o Sheets e coloca ali no contexto, né? Você descobriu o nome de uma linha de pesquisa que explora justamente educação e IA juntos. Você vai, pega o nome daquela linha de pesquisa e taca aqui. Ou a autora que já produziu muitas coisas relacionadas a esse conteúdo, vai lá e eu gosto do conteúdo de IA com educação da autora fulana de tal. Por quê? Porque tudo isso vai trazendo para ele o contexto de onde que você quer que a resposta esteja delineando o contexto da resposta para ele, sabe? É aquela velha frase. A fruta não cai muito longe do pé, né? Agora, se você tem uma árvore muito frondosa, né? Imagina uma mangueira do tamanho do prédio, né? O espaço que a manga pode cair é muito grande. E o LLM é exatamente isso. É uma árvore tão grande, tão grande, tão grande, que uma manga que cai de um galho pode cair na Asa Sul e a manga que cai do outro galho pode cair lá na Asa Norte, né? Dei exemplo de bairros de Brasília que tem assim, tipo 16 quilômetros de distância entre um e o outro. Mas só para criar uma metáfora na cabeça de vocês, que quando você tem uma mangueira pequenininha, com um passo para cá, você pega a manga independente de onde ela cair. Mas na LLM, nesses modelos grandes de linguagem, a distância pode ser tão absurda dos resultados que você tem que gerenciar realmente esse contexto de onde você quer as suas respostas. Aí, aqui, eu estou indo para a tarefa em si, tá? Eu vou dissecar ela assim. Até porque, do contexto, gente, quando a gente estiver falando de one shot, few shot, etc., eu não vou ficar dando exemplos de contexto. Contexto é definir contexto, começo, meio e fim, principalmente dizer para ele claramente que ali é contexto. Quando você vai para a tarefa, você vai dizer a tarefa e na sequência dar o exemplo. E aí é importante você dar o exemplo da tarefa, exemplo ou exemplos da tarefa, tá? E aqui dentro vai ter os exemplos das tarefas. Exemplo 1, exemplo 2. Ixi, deu um enter. Olha lá. Aqui ela viaja. Não sei o que ela pegou. Pronto. Repetiu quase o que estava ali em cima. Porque eu não mudei muita coisa, né? Se eu deixar isso aqui e continuar embaixo, vai virar lixo. Vai só me atrapalhar. Então eu tenho que voltar nessa pergunta que eu estava trabalhando e editar. Ah, ele não deixa eu editar na versão free. Desculpem, gente. Você tá logado, não, né? Não estou logado e ninguém tá. Então vamos sofrer junto porque estou acostumado com a versão paga. Copia e faz um prompt novo. Exatamente. Mas aqui eu vou colar isso lá para vocês também no próprio Notion, para vocês não perderem isso, tá? Porque como isso aqui está dentro só do meu GPT, eu quero que vocês tenham acesso a isso, porque a gente vai trabalhando em cima dele.
Mas aí, só para ter as caixinhas. Eu disse quem ele é, persona. Eu não botei aqui, né? Mas assim, basicamente é isso. Persona. Depois contexto, depois a tarefa, depois o exemplos da tarefa, tá? Aqui o que a gente tinha escrito no final estava chatbots educacionais. Implemente um chatbot que responda as perguntas. Isso aqui é a tarefa. Então, eu vou apagar daqui e vou colocar aqui dentro. Deixa eu ver se. Deixa eu botar as duas coisas juntas para ver até que ponto eu preciso fundir as duas. Me mostra como posso implementar em soluções educacionais para otimizar a produtividade de equipes pedagógicas. Implemente um chatbot que responde. Não, a primeira está mais abstrata do que a segunda está mais direta. Vamos trabalhar só com a segunda. Então a tarefa é implementar um chatbot que responda. Tem que tirar esse M daqui. As perguntas das equipes pedagógicas. Responda. Ah, é porque tem um S aqui. A chatbot está no plural também. Implemente um. É que tá, um chatbot pode ser uma coisa muito complexa, né? Para ele implementar. Pode ser que ele imagine que eu quero código, e eu não quero código. Implemente um conjunto, ou talvez um protocolo, né? Não é um protocolo não, eu quero o próprio agente, que responda as perguntas das equipes pedagógicas sobre o conteúdo a ser produzido, ajudando-as a encontrar informações e recursos de maneira rápida e eficiente. Aí aqui tem que ter um para, né? Para produzir, ou para, vou botar para classificar questões de provas. Ponto. Não dei contexto nenhum. Tá, tipo, solto no planeta isso aí. Ó, ele tá craseado do... porque com perguntas. Aí aqui eu vou pedir a ajuda de vocês. Estamos em grupo, um grupo grande, a gente consegue pensar coisas juntos muito mais rápido do que eu pensaria sozinho aqui para mostrar para vocês. Eu quero agora que a gente pense coisas que eu posso escrever aqui nessa parte de contexto para deixar esse prompt mais alinhado com o que a gente quer, tá? Então lembre-se que na Persona ele é um agente de inteligência artificial especializado em educação, e na tarefa que a gente está pedindo para ele implementar um agente que vai responder perguntas das equipes pedagógicas sobre o conteúdo a ser produzido, ajudando-as a encontrar informação e recurso de maneira rápida e eficiente, e o final é para classificar questões de prova. Aqui eu vou pedir uma licença poética para vocês. Às vezes a gente usa a pontuação como está no português, às vezes a gente usa a pontuação para travar contexto também, porque a gente sabe que o algoritmo vai ler até o próximo ponto e processar. Depois ele vai ler até o próximo ponto e processar. Ou simplesmente ele vai ignorar a sua frase, vai pegar ela no meio do que ele conseguiu ler e vai processar, e depois ele vai pegar o resto da frase. Mas eu tento usar a pontuação de forma também a delimitar o que eu estou tentando passar para ele. Às vezes não segue o rigor do português. Até bom ter o Language Tool do lado para me ajudar a lembrar às vezes. Mas então vamos lá, no chat, que tipo de frases vocês acham que a gente podia estar utilizando aqui para passar mais conteúdo, mais contexto para esse prompt? Pode fazer brainstorm, galera. Escrever qualquer coisa, a gente vai coletando aqui uma coisa ou outra que interessa. Pesquisa aí no Google, vê se tem link de conteúdo. Pesquisa no Google da forma que você sabe, vê se aparece um link legal. Ou pesquisa, abre uma outra janela de prompt, pode fazer um one shot ali rapidinho para ver o que acontece. Normalmente é o que você acaba fazendo quando você está perdido. Pega aqui mais ou menos o que você quer, abre uma outra janela, vai um one shot ali, pega aquele conteúdo, volta para cá, né? Vamos construir junto aqui. A parte de autores é bem legal. Aqui no Notion eu tinha deixado para a gente, para ajudar a pensar, né? A gente pode pedir para ele entender e analisar e cruzar dados de um contexto muito grande. Então eu posso passar várias linhas de forma de produzir conteúdo e ele vai acabar
ajudando a gente a encontrar uma linha que faça sentido, né? Ó, Caroline levantou a mão. Olá, Ian. Uma dúvida, nesse contexto, será que eu posso colocar, especificar o público que eu quero que seja endereçado? Por exemplo, é um público de graduação, é um público de concurso público? Também dá para colocar, não sei se dentro do contexto dá para colocar também questões relacionadas aos detalhes e instruções, e como ele pode atuar, por exemplo, atue como. Ele vai atuar como agente, né? Mas, por exemplo, o formato daquilo que eu quero que ele faça, e também o tom, por exemplo, eu quero que seja um tom acadêmico ou um tom informal. Você deu uma dica boa. A parte de formato, eu costumo deixar por último, e eu não gosto de misturar ela com a parte de contexto. Mas tom, o público que ele está tendo que responder, um pouco do formato, você pode definir aqui o contexto, por exemplo, do formato. Então, por exemplo, vou diferenciar as duas coisas para você entender, né? Fala assim, eu estou conversando no WhatsApp você vai estar conversando no WhatsApp com a equipe pedagógica. Então, não faça respostas gigantes. Isso é o contexto do formato da resposta. Aí eu deixo no contexto. Mas quando eu disser para ele assim, de forma imperativa, você não vai ter mais de um parágrafo de resposta e as suas frases têm que ser curtas. Isso já é formato. Eu já estou dizendo explicitamente para ele como fazer no formato. Aí eu viria aqui em formato e diria assim, responda utilizando no máximo um parágrafo e mantenha as frases sucintas em seu... eu queria que ele não fosse redundante, mantenha as frases sem redundância. Ponto. Aqui eu disse formato, mas eu posso ir lá no contexto e falar isso. Sua interação será majoritariamente em plataformas de conversa como o WhatsApp. Produza respostas adequadas a esse contexto. Qual é a diferença a essa mídia? Eu vou falar mídia, que eu acho que ele entende. Aqui eu deixei de forma genérica. Ali eu estava dizendo para ele que é isso e ele vai escolher como interagir. Mas quando eu fui lá no formato, eu já fui mais restritivo. Eu falei, beleza. Lá eu disse o contexto, mas aqui eu estou te dizendo a forma da resposta. A forma da resposta, um parágrafo, frases curtas e sucintas. Não inventa muita coisa, não. Então, só para chamar as coisas de forma diferente, porque no formato você pode pedir uma tabela. Você pode pedir uma lista de bullet points para ele criar para você. Você pode pedir para ele correlacionar dois contextos e botar numa tabela uma coluna no meio, onde ele correlaciona o que está na coluna 1 com o que está na coluna 3, e a coluna 2 é como o que você entendeu da mescla desses dois itens aqui no meio. Isso tudo você vai definir ali no formato da resposta, né? E aí, de certa forma, a liberdade que você tem ali é absurda. Tem algumas formas de resposta que ele já está acostumado a responder, e aí cada modelo de linguagem vai ter na documentação dele essa explicação dos formatos que eles já foram pré-programados para fazer bem. Quer dizer que ele não vai fazer um terceiro ou quarto formato que você inventar? Mentira. Às vezes ele inventa coisas bem, mas vai partir de vocês de ir para tentativa e erro quando a gente sai do padrãozão que ele está acostumado, sabe? Aqui é o Giovanni. Tá respondido, Carol? Sim, eu tinha uma outra dúvida, mas eu vou Pode deixar para perguntar, fazer. pode perguntar. Pode deixar para fazer no final? Se não... É desse contexto aqui do prompt ou você quer falar de outro assunto? É do prompt, porque Não, eu então tenho. traz agora, acho melhor.
Tá bom. Eu tenho sempre uma dúvida em relação ao o contexto e também a forma como eu apresento o prompt. Eu normalmente escrevo como se fosse um texto mesmo inteiro, na qual eu vou especificando ponto a ponto, assim, mas é um texto normal, sem parágrafos, sem tópicos, sem nada. É um texto corrido normal, em que eu trago, então, o primeiro, o contexto que eu quero, as instruções, os detalhes, exemplos, a atuação, o formato e o tom. A minha dúvida, Ian, é como que eu faço isso? Se eu normalmente, assim, eu vejo que quando eu jogo o prompt, fica um prompt muito grande, né? Fica tipo umas 20 linhas, por exemplo, né? É inteiro assim, ele me responde bem, assim. Aí no outro dia, assim, talvez ele não me responde tão bem. Mas quando eu inicio uma conversa com ele, olá, como que você tá e tal, faz isso aqui, tô fazendo isso aqui, ele também não me responde tão bem. Então eu não sei como que eu faço, se eu começo com esse prompt muito grande, já com tudo que eu quero para ele, que ele faça, ou se eu vou dividindo ele aos poucos, sabe? Tá, Porque há muitas variações, assim. Normalmente eu percebo, mas aí é por experiência própria, não tem nenhum basamento técnico nisso. Eu percebo que ele se dá muito bem com os prompts grandes e não tão bem com quando eu vou separando. Mas também tem muita variação, eu não consigo fazer essa medição, sabe? entenda assim, ele vai sempre pegar tudo que a conversa foi até o momento, mais a próxima coisa, e jogar de novo no mesmo processamento e para te gerar uma resposta. Sabendo disso, as pessoas já entenderam que quando você tem um input muito grande, um texto muito grande, ele tende a dar uma relevância maior para o que está no começo e para o que está no final. E meio que não dá. Ele dá relevância para o que está no meio, mas ele não dá o mesmo peso do que ele dá para o começo e para o que está no final. Então as pessoas falam assim: ah, por que a gente põe a persona e o contexto lá em cima? Entende? É para eu meio que já filtrar um monte de coisas que eu não quero que estejam na resposta, se ela não tem a ver com isso. Por isso que é importante que o contexto e a persona estejam lá em cima sempre. E no final a gente dá o formato, porque também é se a gente entregar no formato errado, você vai ter que perguntar de novo, porque ele deu um pouquinho mais de relevância para o formato, entende? Quer complementar, Renato? Isso, Ian, eu acho que você foi certeiro. Tem um ponto do contexto, pessoal, que é meio isso que você está falando. Você está explicando uma história do que está acontecendo, para ele justamente não deturpar aquilo que você está buscando. Então, se você falar que você está vivendo, qual é a situação que a sua empresa está passando, ou qual é a situação que você está vivendo, que você está buscando, e de repente você detalha um pouco mais do ambiente, quem são as pessoas normalmente, quais são as equipes que provavelmente vão usar esse tipo de sistema, quais os desafios ou obstáculos que você está tendo, de repente, olha, a gente tem recurso limitado, a gente não pode gastar muito, a gente precisa de uma solução rápida para implementar. Esse tipo de coisa, esse tipo de história, como você está colocando exatamente tudo que está acontecendo em volta, vai te dar esse detalhe melhor para o seu contexto. E você falou certo, se você der mais detalhes, mais direcionado àquilo que você está esperando como resposta, vai vir para você. Se você der menos, é aquilo que ele falou, ele vai te dar um pão francês. Ele não vai te dar recheio, ele não vai te dar sabor, ele não vai te dar a cor do pão, ele não vai dar o tipo de farinha que você está usando. Exatamente, cara, eu tenho intolerância à lactose, você não pode usar leite. Então, esse tipo de detalhe precisa estar no contexto. É uma história, é literalmente quando você vai detalhar por que você está buscando aquilo ali, o que está se passando ao redor. É uma história mesmo. E o ser humano é fantástico em contar histórias. Então, se você colocar, olha, eu estou buscando esse público-alvo, ou o objetivo é alinhar esse tipo de equipe. Eu estou lidando, sei lá, com equipes de marketing e de produto que estão envolvidos. Esse tipo de contexto, todos os detalhes que você colocar, vai trazer mais riqueza. Então, pensando numa forma estruturada, uma historinha com objetivo geral, o ambiente que você está, os desafios que você está passando, a disponibilidade de recursos que você tem, quais as limitações, qual o público-alvo,
quais são os stakeholders, as pessoas que estão envolvidas, você vai dar um contexto gigantesco e muito bom para ele trabalhar. Lógico que isso requer tempo, isso requer essa prática, como o Ian está falando. A gente começa devagar, e quanto mais específico você for, melhor vai ser a sua resposta ao longo do tempo, mais respostas. De repente você pode dar até um livro. Não, a gente está usando com base nessa teoria aqui que a gente está estudando. Até isso vai dar input para ele, tá bom? Gostei muito da complementação, e aí também para te dizer o seguinte, Carol, quando eu comecei a estudar a matemática toda que está envolvida nessa questão dos prompts, eu sempre fico tentando imaginar um paralelo disso tudo que faça parte do senso comum das pessoas, para elas conseguirem ter uma imagem na cabeça delas. Do mesmo jeito que eu trouxe o experimento ali do Machine Learning gravado no vidro para vocês, matematicamente, o que acontece por trás dos panos quando a gente põe um prompt aqui no ChatGPT? Eu lembro muito das minhas aulinhas de 7º ano, 8º ano, que a professora estava ensinando a gente teoria de conjuntos na matemática. Então, assim, você tem um conjunto A que tem os números positivos, e você tem o conjunto B que tem os números negativos. E aí agora eu quero a interseção deles que seja somente os números pares, positivos e negativos, né? Aí, poxa, se você for imaginando na sua cabeça, primeiro você vai ter uma bolinha, depois você vai ter outra bolinha, e no terceiro momento, quando você dizer pares, ele vai fazer uma sobreposição e vai ter aquela lentezinha convexa, côncava, que agora a física me atrapalhou. Mas vai ter aquele desenho no meio, que é a sobreposição dessas duas bolinhas. Essa animação que eu tentei desenhar para vocês com teoria de conjuntos naquela época é muito parecido do que a gente está tentando fazer aqui com o ChatGPT com palavras. Então, assim, o ChatGPT conhece muito do assunto sobre agentes de inteligência artificial especializados em educação. É muito amplo isso. É uma bola muito gigante. Quando você fala, você vai ter que responder desse jeito, eu não estou muito falando do conteúdo que ele vai selecionar para me responder. Eu estou falando do como ele vai formatar o que ele escolher para me responder. Então, quando eu falo, vamos definir contexto antes, é justamente para a gente primeiro passa desse momento de definir quais são as bolinhas, quais estão sobrepostas, qual é a regra que define quais os elementos que estão na interposição das bolinhas e quais estão fora, etc. Porque aí ele entende, bom, a Carol quer uma resposta só dentro desse contexto. Eu vou produzir agora para ela uma resposta. Aí ele produz e no final, mas ela quer uma tabela. Aí ele pega aquilo e joga numa tabela. A rigor teórico, não é exatamente isso que acontece, mas eu acho que, como uma imagem mental para vocês, é muito bom que vocês tenham essa imagem mental. Porque se você falar de um terceiro contexto, ele vai criar uma terceira bolinha. E se você falar de um quarto contexto, ele vai criar uma quarta bolinha. Se você não disser uma equação de conjuntos que unifique as 4 bolinhas, ele não vai saber amarrar. Só que aí, o que ele faz? É aquela história do jogar a cruz num lugar onde ele devia adivinhar um número. Se você não diz para ele como amarrar as 4 bolinhas de contextos que você trabalhou textualmente ali no seu prompt, ele vai alucinar. Ele vai alucinar ele vai tentar achar o que você quer. Então, nesse sentido que eu falo que a gente também amadurece quando a gente aprende a usar prompt, porque quando você imagina a teoria de conjuntos na sua cabeça, você fala, bom, eu defini 4 contextos diferentes para ele, talvez se a gente estivesse falando de 4 tipos de material pedagógico que a gente produz, né? E aí, bom, eu quero sustentar essas 4 coisas separadas, ou eu quero sempre que ele junte as 4 e me dê o conjunto comum que tem nesses 4 contextos. Tudo isso a gente faz de forma textual. A gente não usa aquela nomenclatura de teoria de conjuntos, mas textualmente, quando a gente está definindo o contexto da pergunta do prompt, é exatamente aquilo que a gente está fazendo, entendeu? Pulando um pouco para aquela sugestão que o Giovanni trouxe, ele falou assim, você deveria interagir de maneira formal para responder as perguntas. Eu até colei aqui, mas eu vou mudar ela, Giovanni, por fins didáticos, tá? Vale você fazer isso. O que eu tenho que comentar para você é que, assim, ele já é, por padrão, formal na forma de interagir. Então,
Para não chover no molhado, ou você define um contexto, por exemplo, você vai ser formal na maneira de interagir e você está criando uma peça jurídica que vai ser apresentada a um juiz. Pum, ele já mudou o tipo de tom. Essa frase, do jeito que a gente recebeu ali no chat, ela já é meio que a programação padrão dele. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou trocar. Eu vou dizer que ele deve ser informal e falar mineirês com a gente, né? Responder as perguntas usando o mineirês. E aqui, entenda, além de a gente forçar, a gente ainda está empurrando ele para um termo que é bem brasileiro do mineirês, vamos ver se ele entende. Ele vai entender. Eu já vi gente fazendo isso antes só para brincar, e eu vi que funciona, por isso que eu estou usando com vocês. Às vezes ele não vai saber o que é, mas a gente acha uma forma de botar. Mas é só para vocês entenderem que isso também pode estar no contexto e pode estar lá no formato, tá? Eu acredito que, por exemplo, de maneira informal podia estar aqui, e o para responder as perguntas use o mineirês eu colocaria no formato. Eu não poria aqui. Eu iria lá no formato das respostas, eu poria uma linha nova e dizer assim, para responder as perguntas, utilize o mineirês. Me deem só um minutinho, gente. Pronto. Tá, voltando onde... Meu telefone tocou, era minha esposa, eu só estava preocupado se alguma coisa na escola das crianças, mas tá tudo certo. Então, tá um pouco desconexo. Acho que se a gente ler o prompt, a gente mesmo não vai estar confortável de dizer que esse prompt está maduro, né? Porque na persona tá bem, contexto a gente já trouxe algumas coisas, pediu para ele ser informal, passamos a forma dele interagir, reduzida para WhatsApp, passamos esse link de tecnologia que a Gisele trouxe, obrigado, Gisele. Colar, aqui já é o que eu tinha deixado antes, então eu vou apagar e a gente já vai poder ter uma ideia. Então, aqui eu trouxe essa questão de classificar questões de prova, e aqui eu não dei nenhum exemplo. Vamos dar um exemplo para ele. Deixa eu procurar aqui no questões. Vou pegar uma questão aqui que a gente consiga... Botei um aqui. Aí aqui tem um truquezinho, né? Para ele confundir dois palitos. Então, eu não quero que ele confunda, eu tenho que fazer toda essa estruturazinha de botar aspas. Gente, aspas nesse teclado é um parto. Deixa eu botar aqui questão 2. Questão 2. E uma dica, pessoal, que eu sempre comento, Ian, com o pessoal, se você não sabe como perguntar, pergunta para o próprio IA, qual o melhor formato? Como é que você Exatamente. gosta? Né? A própria IA vai te instruir. Eu quero que você seja mais específico no que eu tenho que colocar nessa parte. Ela vai te responder e vai te dar toda a estrutura que ela está programada para ser mais adequado, sabe? E aí você vai testando, porque também não é fácil, gente. Então é brincar com ela aí, como o Ian falou, praticando. E tem que ter paciência, gente. Sem paciência, acho que a gente acaba tendo também resultados mais pobres. Aqui, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do questões rapidinho, tá? Peguei só uma questão Sebrasf 2021 da prova da Codevasf. Botei a questão. Eu deveria botar isso entre aspas para ajudar ele, tá? Eu gosto de ajudar ele, porque ele já tá me ajudando tanto, né? Por que eu não ajudo ele um pouquinho? Mas o meu teclado que não tá deixando botar aspas tanto no começo quanto no fim.
E aqui está o grande pulo. Eu tenho que dizer para ele como que eu quero que ele responda. Se eu não faço isso, eu não saio daquele zero shot para one shot, do zero shot para few shot. Então, eu tenho que dar o exemplo de qual é o seu trabalho. O seu trabalho é ler a questão e, nesse aqui, classificação, me responder o que eu quero que você me diga. E aqui está um exemplo curto, que eu acho que é só para a gente não perder muito tempo, mas quando vocês estiverem montando os exemplos, acho que é um momento que você tem que ter mais paciência de tentar criar uma forma de atuar que ele te imite para que ele entenda bem aquilo que você está falando. Aqui é mais ou menos, voltando lá para o cubo de vidro, se eu usar poucas imagens de número 2 e usar milhares de imagens de 8, de 6, de 5, etc. e tal, desbalancear, digamos assim, a entrada do número 2 versus a entrada dos outros números, a tendência que ele vai ter de chutar um desses outros números quando eu escrever 2 é grande, porque lembre-se, é sempre um processo probabilístico ali. Então, quando eu dou exemplos no prompt, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu tenho que dar bons exemplos, eu tenho que ser muito, muito, muito cirúrgico na forma que eu estou formatando para deixar bem claro para ele como que eu quero que ele se comporte, entende? E aí aqui, ó, eu coloquei esse abre e fecha, gente, que é uma nomenclatura. Ele entende isso, mas não precisa disso. Se você só fizer tarefa, 2 pontos, e botar, como você estava falando, né, Carol? Eu vou botando tudo junto ali. Isso aqui eu fiz mais para fins didáticos nossos aqui dessa apresentação, do que, de fato, uma necessidade do prompt para que ele entenda. Ele não precisa que seja assim para que ele entenda, tá? É mais para que aqui vocês lendo junto comigo, como é um espaço pequenininho, vocês entendam o que está passando ali. Então, podia ser só assim, formato de resposta, 2 pontos, e põe o formato da resposta. Não precisa ser dessa forma aqui. Então, eu acho que aqui tá bom, tá? Eu vou copiar de novo e vou dar um refresh, porque eu queria que isso fosse a nossa primeira entrada, né? Para pensar assim, eu vou deixar isso salvo lá no meu Sheets, e até vou fazer isso agora, que eu já evolui bastante, né? No meu Sheets, tem que dar essa formatada, tá? Ele dá uma quebrada aqui, mas no meu Sheets eu tô tentando guardar esse texto para quando eu for usar de novo eu não ter que reescrever. Eu abri uma aba nova do GPT, copio do Sheets, colo lá. Não vou formatar agora só para a gente não perder tempo. Mas a forma de que você tem de guardar essa memória no Sheets, e você pode ter agentes de várias coisas, até especializar eles num assunto com mais conteúdo e mais contexto, porque a tarefa aqui como o Renato falou, tem dia que eu vou estar trabalhando com a equipe tal, tem dia que eu vou estar trabalhando com aquela outra equipe. Então, você pode ter um prompt que está mais formatado para esse assunto, outro prompt formatado para outro assunto. Então, você sempre vai organizando ali no Sheets, ficar mais fácil para você usar no seu dia a dia. Aqui, abri novo, copiei lá do Sheets, não copiei porque eu copiei da sessão anterior, mas eu colo aqui, do jeito que estava lá, e dou um Enter. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando um prompt seco, que veio do ChatGPT, estou esquentando ele para o assunto que eu quero, entende? Então, em um prompt que eu tinha criado, eu criei várias bolinhas da teoria de conjuntos, amarrei várias, defini saída, fiz tudo que eu quero ali, deixei pronto no Sheets, pronto para eu engatilhar, por isso que chama shot, né? O prompt, eles falam one shot, shot é tiro no inglês, né? Então, tipo, um tiro ali, eu esquento o prompt para ele responder do jeito que eu quero. E ele respondeu do jeito que eu quero, não sei se vocês estão vendo, e já falou: oi, tudo bom? Manda aí as questões que eu te ajudo a classificar. Estou aqui para facilitar a vida da equipe. Aí eu vou voltar lá e vou pegar uma terceira questão, que não era aquelas que eu copiei. E vou dizer assim, essa é a questão. Pum, colei. Do jeito que veio, só passei a batata quente. Se vira aí. Vamos ver o que ele faz. Essa questão é direito constitucional, uai.
Pode contar comigo para mais alguma coisa. Então, assim, mostrando para vocês que, com certeza, gente, eu vou catar uma questão aqui, que ele vai se engalfinhar. Com certeza, eu vou definir um formato que ele não vai saber responder, mas, assim, para mim, você pegar um GPT gratuito, aprender a preparar ele para o seu dia a dia, e ele dar esse tipo de resposta, numa conversa aqui de 40 minutos, para mim isso já é uma tecnologia extremamente inovadora, que se a gente realmente se dedicar e tiver a paciência de aprender a usar, ela vai gerar muita facilidade no nosso cotidiano. E digo mais, eu acho que tanto nós internamente dentro do GRAM como todo mundo que usa está também desbravando isso, está aprendendo, está trocando. Então, sempre que você for fazer pesquisas, até no Google, como é que o pessoal está usando o prompt, etc., usa essa apresentação de hoje como, digamos assim, o primeiro passo que você vai dar, e aí vocês podem ir, digamos assim, incrementando essas suas habilidades. Inclusive até de discutir dentro das equipes, se são equipes que fazem a mesma coisa, e vocês todos estão trabalhando em cima de um contexto, talvez colaborativamente vocês possam trabalhar num prompt também. E vocês possam criar as próprias ferramentas de IA de vocês, da equipe, né? E aí eu vou fazer agora o jabá. Vai chegar um momento onde vocês vão querer algo que tem um nível de complexidade que o GPT aqui na interface não resolve, né? Esse é o momento de levantar a mão para o seu gestor do GRAM e falar, gente, tem a equipe lá do Ian, de IA, que cria soluções para a gente, estou precisando da ajuda deles, que o prompt já não está dando conta do que eu preciso aqui. Aí esse é o momento de realmente da gente envolver uma equipe de IA que vai criar alguma coisa para vocês dentro do Cigeco, vai criar uma solução ali especializada, um recurso a mais para dentro dos chats, ou botar a Maia para ter uma habilidade nova. Esse é o nosso trabalho dentro do GRAM, e é muito legal quando vocês já fizeram isso aqui antes, porque isso aqui não é o dever de casa da área, isso na verdade é a área se tornando uma área que trabalha com IA. E nesse sentido, acho que o GRAM inteiro tem essa vontade e tem essa premissa, né? A gente começar a usar o IA no nosso dia a dia, porque não é a área de IA que vai fazer a IA para a gente sempre. Acho que a gente já conhecer um pouquinho do como isso funciona, para mim isso é o futuro. Eu vejo o pessoal falando, porque os empregos vão acabar, a IA vai substituir todo mundo, etc e tal. Bom, gente, a IA é probabilidade pura, matemática. Sabe, se não tiver um ser humano ali que sabe usar ela, sabe explicar ela como ela tem que funcionar, ela não vai conseguir substituir ninguém. E se você é o ser humano que sabe fazer a IA trabalhar com você, cara, aí você está insubstituível no mercado. Porque todo mundo vai querer você, entende? Então, a ideia é, vamos ser bons profissionais que a gente já é, com IA. Porque desse jeito a IA não substitui a gente. Eu vou trazer para vocês um exemplo muito legal. Não sei se dá para rodar vídeo. A gente ainda tem aqui uns 12 minutinhos. Mas eu acho que eu vou explicar, porque é mais fácil. Tem uma escola de programação que ensina sobre programação em Python para IA, e eles estavam fazendo um vídeo de divulgação da escola, entrevistando uma equipe da URGS, que fazia modelagens de inteligência artificial para prever enchente, naquela desastre que a gente viveu no Rio Grande do Sul. E aí, qual foi a grande frase para mim? Eles tinham um modelo probabilístico, estatístico, né? Que era assim, bom, se choveu no município tal, depois no município tal, e a gente viu o nível da água subir, e esse é o mesmo rio que vai chegar lá em Porto Alegre, provavelmente tantas horas depois em Porto Alegre a gente vai ter uma cheia de tantos %. Então é meio que causa e consequência. Probabilisticamente isso começa a ser codificado e eles definem dessa forma. Agora, modelo probabilístico, ele é simples para responder coisas simples. Quando a gente tem algo que se aproxima à teoria do caos, que realmente nesse caso é a teoria do caos, porque assim, são milhões de riachinhos que viram um rio maior, que junta com outro rio maior, que desemboca num rio grandão, que junta com outro rio grandão, que vai passar em Porto Alegre.
Não é assim, 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho várias variáveis ali que podem influenciar o resultado. Nesses cenários, o modelo estatístico, ele acaba tendo uma performance ruim, sabe? Para quem não tem nada, ele é bom, mas para quem quer um nível de precisão muito alto, de dizer assim, ó, daqui 6 horas eu tenho 3 metros de cheia no Guaíba, desse jeito, com esse fluxo. Para isso, o modelo estatístico, ele não tem dado suficiente, e não é que a gente não consegue medir, ele não sabe como cruzar, porque pode ter um dia que o riachinho com o riachinho tal, eles se sobrepõem de um jeito, pode ter outro dia que se sobrepõe de outro, isso é muito difícil da gente medir num modelo estatístico, e principalmente porque esses eventos catastróficos, eles não acontecem na mesma frequência dos eventos cotidianos, que geram a nossa grande massa de dados. Então, realmente eles acabam sendo ruins por causa disso. Se a gente tivesse séculos de dados com várias catástrofes ali, talvez a gente tivesse, dentro do modelo estatístico, forma de prever. Mas o que eles acabam fazendo? Eles acabam criando o que a gente chama de modelagem do mundo real. Então, você tem um código de computador que representa a topografia dos municípios, que representa a quantidade de água que cai, a direção que o vento está, que representa a quantidade de permeabilidade do solo naquela região, que representa a quantidade, que época do ano que o pessoal está revirando a terra para fazer o próximo plantio e como que isso afeta os dados. Tudo isso acaba sendo representado matematicamente. Representar matematicamente é o que a gente chama de modelar. E aí, com essa modelagem, e aí ela é construída por décadas, com vários alunos de mestrado ali dentro da URGS, pegando o estado do Rio Grande do Sul, quebrando em quadradinhos pequenininhos e fazendo uma representação matemática de cada um deles. Quando eles têm isso, eles começam a botar isso num simulador e dizer assim, bom, com esses dados estatísticos, como que esse modelo se comporta? Essa é a frase que a gente usa, né? E aí eles começam a entender que depois que você refinar o modelo e você ajustar ele passa a te dar um nível de precisão que o modelo estatístico sozinho não dava. E aí a grande frase que eu gostei, que eu queria trazer para vocês, é o pesquisador, um dos principais pesquisadores da URGS, dizendo assim que depois da primeira cheia, eles pegaram esse modelo e começaram a atualizar os dados do modelo diariamente. E eles começaram a acertar previsão atrás de previsão. E aí o órgão de defesa pública, que era responsável por dar os avisos para a população geral, passou a ir lá ouvir o que o pessoal da URGS estava falando, porque eles estavam acertando tanto que o modelo deles era o melhor, digamos assim, o mais maduro para prever o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul naquela semana. E aí a frase dele é assim, olha, a gente tinha muito dados, a gente tinha modelos codificados, a gente tinha gente especializada, mas a tecnologia é muito boa, mas sem o conhecimento das pessoas que estavam olhando e analisando esses dados por décadas, a tecnologia não teria valor nenhum, porque a gente não saberia nem como pedir para o modelo interpretar o que a gente estava pedindo para ele. Então, acaba tentando mostrar para vocês o valor que as pessoas têm quando elas se envolvem no processo da IA. Sabe, a gente tem uma ferramenta hiperprodutiva, hiperpoderosa, que ninguém sabe como ela funciona, ela não tem valor nenhum, entende? Ela vira ali o elefante perdido no canto. E não é isso que a gente quer. A gente quer trazer as pessoas cada vez mais para perto de conhecer o dado relacionado ao assunto do trabalho dela, saber quais são as características que esse dado tem. E também não é para todo mundo virar um cientista de dados, não. Mas é mais para que, se a gente é a pessoa que detém o contexto e sabe quais os dados que correm dentro desse contexto, eu vou ser a pessoa mais adequada também para auxiliar a IA a dar o próximo passo e virar um parceiro de trabalho quase que perfeito, assim, sabe? Só um adendo final, eu tô vendo que o pessoal tá gostando, estamos chegando em cima da hora, mas vocês vão lembrar também que a entrada dos dados que treinaram aquele bloquinho de vidro
eram letras e números escritos à mão, né? Nesse exemplo, a gente acaba entendendo que aquilo não muda. A não ser que eu mude de língua, né? O brasileiro vai continuar usando A, B, C, D, F, G, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, até por isso que vira um bom exemplo para a gente usar a nível de pesquisa acadêmica. Mas quando eu estou falando de dados que mudam, e quando a gente está falando de legislação, quando a gente vai classificar uma questão de direito constitucional já não muda tanto quanto outras áreas, mas muda. E aí acaba que acontece o seguinte, um modelo que foi treinado há um tempo atrás, ele vai degradando, ele vai ficando ruim. No dia que a gente termina de treinar ele, ele é bom, ele faz 99% de acerto. Mas vai passando os anos, o direito constitucional vai mudando, ele vai começando a ficar ruim, sabe? E quanto mais especializado o contexto que você estiver trabalhando com a IA, mais chance daquele contexto mudar e a IA ficar desatualizada. E o exemplo clássico disso é você pegar o GPT-4, que é o que está aí disponível para vocês, ele foi treinado há mais de um ano atrás. Então, se você perguntar para ele de qualquer coisa que aconteceu nos últimos 12 meses, ele não sabe, não faz parte do treinamento dele. Então, para esse assunto, ele já está degradado. E quem que vai manter ele atualizado? Somos nós. Então, nós vamos sempre estar envolvidos nisso, de manter os modelos atualizados, olhar se os modelos continuam performando para a tarefa da qual a gente sabe fazer, que a gente espera que ele nos ajude, sabe? E aí acaba acontecendo isso. O mesmo pós-doutorado da URGS que olha o dado e fala, não, tá errado, volta lá e treina de novo, porque aqui a gente não vai ter a previsão correta. Então, nesse sentido que eu acho que o ser humano não tem como ser excluído do processo, tá? E aí, arregaçar as mangas e montar as nossas IAs. Gente, falei muito aqui, eu queria abrir para perguntas, comentários, fazer um bate-bola mais aberto mesmo. Ninguém, gente. Até eu cansei de me ouvir, imagina eles, né, Messi? Muito bom, sério. Eu foi acho muito que tem que top. ter uma outra temporada do Ian também para explicar pra gente os prompts certinhos, né? Fazer uma sequência. Sim. Eu acho que a gente pode marcar uma segunda rodada, e aí trago para o Matt também essa disponibilidade de quem realmente meter a mão e montar os seus agentes. Se quiser a gente fazer uma rodada de olhar os agentes que vocês estão fazendo e revisar juntos, super aberto. Eu só acho que, assim, posso fazer isso mais nichado, né? Se você está fazendo para um assunto, procura pessoas do GRAM que também estão fazendo e a gente marca uma sessão com aquelas pessoas, porque aí fica um trabalho mais direcionado e fica, digamos assim, eu não me perco tanto de ficar abraçando 10 assuntos numa hora e meia de apresentação, né? Dá para fazer em uma hora, se a gente tiver, sei lá, 6 pessoas que já fizeram agentes para assuntos parecidos, em uma hora a gente junta aqueles 6 agentes num super agente e monta um agente que, digamos assim, dá o próximo passo com vocês, e aí marca depois mais 6 meses vocês usando, e aí a gente faz outro ciclo. Porque, do mesmo jeito, eu falo para vocês até onde eu aprendi, mas eu vou continuar aprendendo outras coisas, a gente vai trocando, né? Ian, eu até gostaria de falar com você depois, se você tiver tempo. Não agora, não, cara. Eu faço parte de um projeto, eu até estava convidando vocês, que eu vou fazer a última apresentação da comunidade IA, em que a gente montou um esquema, né, de produção envolvendo o ChatGPT, conteudistas, e a gente elaborou estudos de casos. Legal. E assim, nosso grupo, ele não é formado por técnicos e especialistas na área, é formado por professores aqui do GRAM, né? São especialistas de outra área, né, Carol? E os designers instrucionais também, a parte do designer. E eu gostaria de conversar com você depois, né? Porque Bora. assim, eu fiquei mais responsável na parte da utilização do ChatGPT, e muito que eu sei, assim, eu vou passar para vocês na minha apresentação,
É naquele método de tentativa, acerto e erro, né? Experiência Sim. própria, enfim. E a gente conseguiu, assim, construir um prompt legal e tal, em que a gente tinha pouca variação, porque a gente utilizou algumas estratégias para não ter essa variação equivocada de conteúdo, enfim, e acabou dando certo, né? E eu queria conversar com você, porque você deve ter, com certeza, a parte técnica que a gente não tem, né? E ver o que a gente pode fazer para replicar, né, também. Com Gostaria de certeza. replicar em outras metodologias. A gente utilizou a metodologia de estudos de casos da Harvard adaptado pela SPN, e só que a gente gostaria de aplicar em outras metodologias, talvez taxonomia Bloom. Muito Enfim, gente, bom. não vou dar muito spoiler para vocês, que eu gostaria que vocês aparecessem por lá na simulação. Estaremos lá. Ó, e De aí, jeito de não aparecer ninguém. eu vou falar assim, eu sou um grande curioso da IA, eu acho que eu tenho um background em TI muito mais das coisas que são fora da IA do que da IA, mas confesso que eu sou um apaixonado por IA generativa desde que o GPT saiu, isso, cara, reacendeu em mim várias vontades, assim, que eu tinha de levar a IA para novos horizontes, sabe? Então, nesse sentido, eu estou muito empolgado e estou super aberto de interagir com todos vocês e ajudar cada um a dar o próximo passo. Show de bola. Tem uma pergunta aqui da Ana Luísa, e ela Não vi. a pergunta dela é se tem cursos gratuitos que você recomenda para quem não é de TI. A gente está num momento, Ana Luísa, em que a IA generativa virou moda, né? E tem, na verdade, é o contrário, tem muito curso gratuito. Se você for no YouTube e perguntar perguntas que você perguntaria no Google, assim, como escrever um bom prompt, como usar prompt para agente de A, agente de B, agente de C. Acho que provavelmente vocês vão encontrar muito conteúdo, mas aí eu te desafio a você me procurar no Slack, no privado, e eu tentar entender com você qual é o momento que você está na sua aprendizagem de IA, e aí pesquisar com você, para te dizer assim, não, esse aqui não olha não, olha aquele lá, tal, fazer um momento contigo, assim, de uma mentoria ali individual, acho que rola. Acredito que o grupo também está aberto, né, Matt, para a gente falar sobre coisas que são mais genéricas, assim, pô, fiz uma mentoria com a Ana, achei um vídeo legal, a gente pode voltar lá e postar para todo mundo, é só porque, como virou moda, tem muito mais coisa do que o que a gente realmente ajudaria a gente a dar o próximo passo, porque essas coisas estão em degraus muito diferentes de conhecimento prévio, então eu fico com medo de dizer uma coisa e acabar não te ajudando tanto, e também tem muita coisa que está em outras línguas, etc. Então, assim, acho legal a gente fazer esse momento mentoria para ajudar a dar o próximo passo. Inclusive, semana que vem, pessoal, a gente começa a semana de compartilhamento de dicas, tópicos de discussão nos grupos, viu? E é parte da gamificação, então aproveitem justamente para isso, tá? E, cara, foi muito bom, sério, eu ficaria mais 2, 3 horas aqui ouvindo. Obrigado, galera. Muito bom, aprendi muita coisa, né? A gente fala assim, vai lá, vai falar chat GPT, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente vê, é totalmente diferente, a gente sempre aprende um pouquinho, né? Nossa, foi muito bom mesmo. Sei que todo mundo que está aqui, se ficou, é porque realmente estava totalmente interessado, né, gente? E aí, vou bater um papo com o Ian, né, sobre a gente ter esse momento parte 2, porque a gente tem espaço na agenda para a próxima quinzena, porque a nossa segunda quinzena das comunidades acaba agora essa semana. E aí, semana que vem, a gente entra para a parte de dicas, e na semana seguinte a gente tem o Open Mic. Então, a gente tem tempo, sim, tá? Espaço na agenda para poder fazer isso, vou me organizar. Levem a dica do que ele falou para casa, tá? E pensem aí, tá? Para a gente poder apresentar alguma coisa no próximo momento que a gente tiver. Exatamente, é praticar. Não é só pegar aqui e assistir, tá bom. Não, as gravações estão justamente aí para isso. Eu mesmo vou rever 50 vezes, 55 se for necessário, para poder colocar em prática. E o Notion tá lá, tem tudo que eu tava falando tá no Notion. Eu vou até me esforçar depois para mandar para o Matt o link final do Notion, com todos esses links que eu saí colando aqui para vocês. Pode ser que eu colei alguma coisa que não tá lá. Vou dar uma revisada final, atualizo, e vai ser o mesmo link que vocês já têm do Notion. Vocês poderem copiar de lá, usar, tirar dúvida ali. Não está entendendo o que está escrito no Notion, copia e cola no GPT, pede para ele explicar, é uma maravilha. Verdade. Ian, vou dar uma dica de um dever de casa.
tenta fazer um clone de alguém, ou alguém da tua área de especialidade, onde você está atuando, na tua equipe, como se fosse mais um membro da tua equipe, com especialidades que seu time não tem, igual o Ian falou. Coisas que vocês não sabem. Então, criem um agente para vocês, para o seu dia a dia, pensando em coisas que vocês não são bons. E aí você vai refinando esse agente ali para o dia a dia. Você vai usar ele todo dia para fazer perguntas do seu cenário de problemas que você vai resolver. Você já vai ter esse agente pronto. É o primeiro agente que vocês têm. Aí, como o Ian falou, você vai ter um banco de dados cheio de agente para vocês, né? Com cada especialidade, cada área, às vezes contextos mais refinados. Vai alterando o contexto, vocês vão trabalhando, mas começa pequeno, começa com um agente parceiro aí, o estagiário, para vocês trocarem ideia a respeito de um assunto, por exemplo. Eu vou até dar uma dica dessa que o Renato falou. Eu prometo que é a última. Vocês podem fazer um prompt que não entra ainda nesse formato que eu ensinei, mas é assim, ó, você é um agente especialista de A, você conhece toda a obra do autor A, do autor B, do autor C, do autor D, e agora tem um artigo novo da SPM que a Caroline me entregou na sessão que a gente acabou de assistir, e eu queria que você botasse esses 4 autores para se degladiar aqui, de ler esse artigo para mim, e me explicar do ponto de vista deles, qual é a perspectiva que eles têm sobre esse artigo. Aí você roda o primeiro prompt, e no segundo prompt você pega tudo aquele que falou e usa de contexto desse que a gente acabou de fazer aqui na aula. Vocês vão ver a bomba atômica que isso vira. Vocês vão adorar fazer isso. Valeu, galera. Se a gente não botar um break, a gente não para. Não para mesmo. Gente, obrigado aí pela participação de todos vocês. Prometo que até o fim do dia a gente disponibiliza a gravação, o Notion também. Tudo que foi compartilhado aqui a gente sempre manda nos grupos, vocês sabem disso, tá? E se for precisar atualizar link e tudo mais, a gente atualiza. E para quem é da comunidade de comunicação, às 14 a gente se encontra aí. Se nada ocorrer até lá, eu vou avisando e comunicando vocês também. Tá? Obrigado demais, Ian. Obrigado, pessoal, pela participação. Valeu, e a gente vai gente. se vendo por aí. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.